Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. Gabriel, qual o teu super-herói favorito? O Vira Casacas é a vingança. Opa. Sabe que eu sempre gostei muito do Homem-Aranha, cara. Sempre me identifiquei com aquele negócio meio besta dele, assim, sabe? Ah, cara, assim, ó, não precisa ouvir o podcast e que a gente vai falar sobre esse assunto pra saber qual é o meu herói favorito. É só me conhecer um pouco, mas então eu vou falar o segundo e o terceiro. Tá. Eu gosto muito do Homem-Aranha também. Esse negócio meio besta dele é muito legal, né? Uhum. Quer dizer, ele usa os apetrechos dele e as habilidades dele pra não se atrasar pro encontro com a Mary Jane, cara. Ele tem que pagar o aluguel, assim. Ele é gente como a gente, né? Exatamente. E eu gosto do outro cara que tá sempre no corre, no perrengue e é advogado criminalista, né, cara? É o Demolidor. Tu gosta do Demolidor ali mesmo? Cara, o Demolidor é muito legal, cara. Aquele conflito, o diabo, o catolicismo. Ele é irlandês, ele prende os caras, mas no outro dia ele defende os caras pro bono. É uma dualidade que eu gosto. Tanto, né, que o Gabriel Divan foi conhecido uma época como o Demolidor Passo-Fundense, né, cara? Ele ficava num ponto de ônibus, né, esperando acontecer alguma coisa. Na verdade, eu sou mais conhecido porque, assim como ele e o Fogg, né, uma vez o Fogg fala pra ele, né, Matt, nós precisamos de mais clientes ricos e culpados, e não pobres e inocentes. Que ótimo, Gabriel Divan. Olha, nosso episódio tá especial. Eu me diverti horrores gravando, porque a gente, né, eu prometi ali na entrada que ia ser um episódio tranquilo. Na verdade, não, a gente sempre toca em coisas sensíveis, mas assim, ó, meu lado nerdola ficou muito satisfeito, tô bem feliz, então estamos bem-humorados. Ah, cara, me deu vontade de ir lá na casa da minha mãe, em Porto Alegre, onde estão arquivadas, né, as minhas coleções de Os Novos Titãs, né, na fase George Pérez, né, e dar uma olhada em tudo de novo, cara. Não, dá vontade mesmo, cara, dá vontade mesmo. Gabriel Divan, vamos mandar uns salves aqui? Vamos! Então, posso começar? Posso eu? Mas é claro. Eu tenho aqui um salve especial para o Douglas Sampaio, que nos mandou lá no Spotify, um monte de gente dizendo, Gabriel, avaliei aqui, né? Então, ó, obrigado, galera que tá avaliando. O Douglas disse, aconteceu, podcast avaliado e apoiado. Porra, duplamente salve, Douglas, obrigado. Um salve para os cães Benedito e Annie Lennox. Ó, que bacana. Ai. No more I love you. No more I love you, né, cara? No more I love you. E olha só, veio do X. Teve gente ali nos chamando no X. Opa, olha lá. Batman fascista. Sei, ó. A Fefas Bondesan disse, fala gauchada, sou ouvinte desde sempre, gosto do RT comentado, aquele do Bono causou cisânia na família. É pra isso, né, cara? Eu vim trazer a guerra. É isso aqui, né? Esse é o objetivo. Exato, tu foi como um Xerxes careca, assim, pra dentro da família. Se possível, mandem um abraço para mim, abraço, e para a Peluda. A Peluda, faltou criatividade no nome da gata aqui, mas veio com imagens. Gosto muito quando vem com imagens aqui. Não, mas faltou criatividade. Quer dizer, todo gato tem que ser Sérgio, Cláudio, né? Ou Pipoca. Não fala do gato Cláudio, tu não fala do gato Cláudio. Pipoca, Paçoca, Zidane, é só isso que existe? Não, é Peluda, sim, senhor. Teve gente que pegou um easter egg, que quando teve na entrada aquele negócio do Beto Carreiro, que eu falei Gato Claudinho, teve gente, quem que é o Gato Claudinho? Porra, você não conheceu o Gato Cláudio, é uma falha de caráter, assim, mas tudo bem. Então, né, está dado aqui, né, com todo respeito, Fefas, assim, ó, amei a sua peluda, linda sua peluda. Puta que pariu! E eu quero mandar... Peraí. Te lembra daquele filme do Corra que a polícia vem aí? Que a mulher sobe na escada e o cara olha assim, que belo castor. Nice beaver. Aí ela pega um castor empalhado e entrega pra eles. Foi esse tipo de piada, tá?
E eu quero, Gabriel Divan, mandar aqui um grande salve para todo mundo que está comentando nos nossos vídeos, mas é nosso podcast que está lá no YouTube também, né? É só o Sir Vini, o Francisco, o Diego Rastenteufel, o Elvis. Tem uma galera que tá indo ali nos vídeos comentando para ajudar o algoritmo, assim. Chega lá e diz aqui, ó, comentando para ajudar o algoritmo. É só isso aí que a gente precisa. Obrigado, galera. Muito bom, muito bom. E eu sabia que ele estava vivo, né? O rei. Ah, não, tá vivo, tá muito bem aqui. Tudo uma conspiração. Então, obrigado ali, galera. Ó, Felipe Neto, né? Não aquele, Felipe Acef Neto. Porra, obrigado, galera. Me assustou agora. Obrigado, não, Felipe Neto. Não. Ajuda, Luciano. Não foi aquele. Não foi aquele. Então, da minha parte, isso aí, Gabriel. Tu tem algum salve específico para mandar? Olha, eu tenho... Eu vou usar a cartada do Carapanã, volta e meia, e vou dizer que tem um salve geral para dar, mas não um salve geral do Marcola lá. Tô dando um salve pra geral que nos apoia, que nos comenta, nem que seja para ajudar o algoritmo, que nos avalia, que está nos espalhando, que está causando a cisânia, falando mal de Bonovox nas famílias, que está por aí colocando a palavra do Vira Casacas para o mundo. Então, muito obrigado. E eu já vou engatar aqui dizendo que trabalhos independentes como o nosso, Felipe, precisam e muito desse tipo de ajuda. A gente precisa muito, porque não sei o que... Gente, assim, ó, se for o Vira Casacas que você vai apoiar, que você vai compartilhar, que você vai recomendar, a gente fica dupla, tripla, quadruplamente mais feliz. Agora, todo e qualquer projeto como o nosso, que depende de apoios, que depende de propaganda fortalecida por quem curte, quem consome, que depende, inclusive, né, de qualquer coisinha que você queira contribuir para ajudar a gente a pagar os profissionais que trabalham com a gente. Alô, Jorge, né? Alô, Jorjão. Para ajudar os profissionais como o Jorge, né, que está atuando esporadicamente, para ajudar a gente a pagar o Gui, que faz as nossas capas maravilhosas, para ajudar a Dani com o serviço de corte nas outras redes, para ajudar servidor, para ajudar tudo que tem envolvido nesse nosso trabalho de guerrilha aqui. É muito importante que você colabore, ainda que seja com R$5 mensais. Você pode colaborar com aquilo que for possível para você, mas 5 mensais, uma vez por mês, 5 pingando aqui para ajudar a firma, para ajudar as velas continuarem içadas e o barco seguir andando. Então vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc, tendo feito seu cadastro lá, e escolhe a faixa de apoio que você bem entender, que já nos dá uma bela de uma mão. É importante demais. Perfeito, Gabriel, né? Tem várias formas que você pode nos ajudar. Vai lá no apoia.se/viracasacas, vai lá na orelo.cc, segue a gente no Instagram, segue a gente no Blue Sky, assina ali o nosso canal no YouTube, né? Então, assim, ó, dá essa mão, tem coisa que não custa nada que você pode fazer que já nos ajuda muito. Lembrando que, inclusive, tem a nossa lojinha, caso você queira vestir a marca Vira Casacas, vai lá em umapenca.com/viracasacas, tem muita coisa legal lá, e se tiver alguma ideia, inclusive, manda pra nós, né, Gabriel? Queria uma camiseta aqui com, né, o que você quer? Com o rosto do Carapanã de verdade? Não, isso não pode, isso não dá. Esse dia tinha um debate se ia a frase freedom ou democracy, porque que tipo de coisa é essa, né? Então você colabora lá. Tem gente pedindo esses dias para ter a frase do podcast Não é Leve. Então assim, ó, a gente coloca no seu peito o seu sonho. Que tal? Poxa, essa aí foi fortíssima, Gabriel. Foi digna do finado Oliveto, né? Muito bom, aí. Muito bom, muito bom. Vamos pro episódio? Vamos, para o alto e avante. Bora. Gabriel Divan. Aqui, mas a que custo? Aquela velha pergunta, né? Perguntas perenes da humanidade. Não, mas hoje vai ser legal, hoje vai ser menos tóxico o nosso papo aqui. Tá, os outros não são legais, é isso que você está dizendo sobre todas as pessoas que vêm no Vira Casacas, é isso? Tem uns que são mais pesados, né? Sabe o que dizem, né? Que o Vira Casacas não é um podcast leve. Esses dias, aliás, perguntaram no Blue Sky lá, tem que ter uma frase dessa aí na camiseta. Quem é que é a autora? Rafaela De Bastiani, é claro. Imortalizou sua frase. Eu acho que tem que ter mesmo. Mas é verdade, né? Não é um podcast leve, mas às vezes é um podcast leve. E aí, como é que fica? É assim. É isso aí. Trabalhe com esse paradoxo aí. Aqui é pós-modernismo, filha da puta.
Mas agora, então, né, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, gente. Nós temos aqui, estreando no Vira Casacas, direto do Fortaleza, compramos, né, não vou falar compramos o passe, que o pessoal fala em passe, já não existe mais desde 2008, né, compramos os direitos econômicos, momentaneamente, pelo menos, de PJ Brandão, lá do HQ Sem Roteiro. O cara faz sucesso no Instagram, o cara faz sucesso no Blue Sky, no Twitter, e agora eu tava até falando assim, tô pensando em ir para outras redes aqui, e eu digo, não, antes venha no Vira Casacas, que depois vai ser mais difícil ainda de aparecer. PJ, brigadão por ter topado o convite, meu caro. Valeu mesmo, assim, né? A ideia desse episódio veio de uma postagem tua, depois a gente vai falar sobre isso aí. Vou te pedir só para dar um oi pro pessoal ali, se apresentar para quem porventura não conhece o PJ, não conhece o HQ Sem Roteiro. Perfeito, gente. Obrigado pelo convite, Abal, Divan. É um prazer, né? Eu gosto muito do Vira Casacas, assim, é um projeto que ouvi muitas vezes já alguns episódios de vocês. É sempre muito bom as conversas que vocês trazem. É interessante. Eu fiquei preocupado porque vocês acharam que quadrinhos é coisa de leve, é coisa de criança, é isso que vocês estão dizendo aqui, assim, é um preconceito já de cara, não, assim. Não. Tô brincando. Eu sou PJ, gente, um prazer. A Bal falou aí que eu faço sucesso TikTok, Instagram, Blue Sky, quero saber que sucesso é esse. Eu tô doido porque o sucesso chegue na minha conta bancária, esse é o sucesso que eu tô mais almejando no passado recente. Eu sou professor na área de comunicação, sou educomunicador, sou da área da comunicação, como eu falei, sou formado em comunicação social, tenho um mestrado em comunicação social, e há 15 anos, mais ou menos, eu estudo sobre histórias em quadrinhos. Esse estudo, essa pesquisa, essa vontade de falar sobre quadrinhos acabou gerando o HQ Sem Roteiro, que inicialmente nasceu como um podcast, né? Eu fiz o HQ Sem Roteiro durante bastante tempo, ele é um projeto de 2015, então ano que vem vai fazer 10 anos que eu produzo conteúdo para as redes sociais a partir desse podcast, em 2025, né? E aí, no meio disso tudo, ele deixou de ser um podcast e virou um projeto de produção de vídeos para as redes sociais. Eu deixei de falar somente sobre quadrinhos, que era a minha especialidade, comecei a falar sobre sociedade, sobre cultura, tecnologia, enfim, filosofia, no que eu costumo dizer que é o quadrinho como uma metodologia de análise da realidade, né? Essas imagens lado a lado e esse trajeto que a gente perfaz por essa realidade, assim, que é, de certa forma, como se a gente estivesse lendo um quadrinho. E aí o HQ Sem Roteiro já existe nessas redes sociais, o TikTok passou dos 100 mil seguidores, assim, recentemente, tá bem legal o trabalho que eu tô fazendo por lá, tô gostando muito do que eu tô fazendo, e faço em paralelo a esse trabalho como professor universitário, disciplinas como História da Arte, Semiótica, Cibercultura e qualquer outra disciplina que apareça que eu tenha um mínimo de know-how e que possa ganhar um pouquinho a mais também no salário. Muito bom, PJ, muito bom. Eu sou muito fã ali do teu trabalho, sou muito fã dos teus vídeos e coisas assim. E o negócio, né, de ver que assim, o PJ ele fala que trabalha com quadrinhos, mas a galera geralmente pensa assim, vai ser um negócio de Marvel, DC, essas coisas assim. E não, né, cara, tem muita coisa a mais e, aliás, né, de preferência não, né, PJ? De preferência não, de preferência tem muito mais coisas de graphic novel, etc, assim, que são bem mais profundos, né, porque é bem isso que tu falou, o cara fala que lida com HQ, então é coisa de hominho. Poxa, não, né? Tem coisa ali que vai... O que eu não acho ruim. Você já viu aquele meme que é o cara, tipo assim... Olha, quadrinho não é só coisa de super-herói. Aí o outro diz... Mas você lê quadrinho de super-herói? Aí o pessoal diz... Sim, mas não vem ao caso, entendeu? Tipo, a grande questão do super-herói é porque ele é um ramo das histórias em quadrinhos que se tornaram meio à parte pelo todo, né? É tipo Palha de Aço e Bombril, né? Tipo, você tem os super-heróis, que é um grande ramo, né, do quadrinho, e ele acaba se englobando, na verdade, toda a linguagem, mas a linguagem dos quadrinhos é uma linguagem como qualquer outra. Dizer que todo quadrinho é de super-herói é que nem dizer que todo filme é pra adulto e todo jogo é pra incel, nerd e neofascista. Tem alguns, né? Mas não é todos, entendeu? Da marginalidade que a linguagem dos quadrinhos ocupa, sem dúvida alguma, o mais mainstream é o super-herói. Né, eu acho que o super-herói, sem dúvida alguma, é o que tem mais plataforma, é o que tem mais outdoor, até por causa também desse diálogo do quadrinho com outras linguagens artísticas que a gente tem visto nos últimos anos, como, por exemplo, o cinema, né, a indústria do cinema produzindo filmes inspirados em histórias em quadrinhos de super-herói. Perfeito. E a minha ideia de chamar o PJ de tem que convidar com um tema, assim, foi exatamente de um post que ele fez, Divan. E assim,
O Divan não tem muitas redes e coisas, talvez ele não tenha visto. E o PJ, ele fez um vídeo chamado Mudar o Mundo é Coisa de Vilão, em que marcaram ele muitas vezes em um vídeo. Saca esse diálogo aqui, nessa fala aqui do Coringa. E o que você pretende fazer como prefeito de Gotham? Para começar, uma reforma educacional. Toda criança deveria poder escolher se quer um programa imersivo de escola bilíngue. Eu também quero saúde gratuita para todos. Vocês acham que o Arkham teria uma lista de espera de 3 anos se todo mundo tivesse acesso à assistência psicológica de graça? E é aquele 1% de ricos que vai pagar por tudo. Você quer que os ricos paguem por tudo? Você é tipo socialista. Eu não sou tipo socialista. Eu sou socialista. Muito bom, cara. E aí, Gabriel Divan, o que tu acha? Cara, que coisa fantástica. É muito bom. Que coisa fantástica. Muito bom, muito bom. A gente tava fazendo alguns comentários aqui sobre o que a gente poderia trazer e coisas que a gente gostaria de perguntar e ouvir o PJ sobre. E nós falamos muito, eu e o Felipe, sobre o final, né, da trilogia cinematográfica do Batman do Nolan, né, que acontece algumas coisas ali naquele terceiro filme. Eu acho que vai ser ponte pra gente falar e pra gente discutir sobre as distorções e tudo mais, né, mas sempre lembrando, né, o que já foi falado aqui, né, quadrinho não é exclusivamente uma questão de super-heróis, nem é de super-heróis, né, necessariamente na narrativa que a gente tem, com o cânone que a gente costuma ver, misturado com essa coisa do cinema, que dá uma embolada lá um pouco interessante, mas muito prejudicial também. Mas eu queria, aproveitando que a gente tem que tirar um pouco da frente esse elefante, né, da sala, a gente tem que afastar um pouco assim, o traseiro do elefante, né, ele não vai sair da sala, mas de repente para a gente poder se enxergar ali nas poltronas, né, eu queria perguntar já pro PJ de cara, como é que ele vê, já que a questão de fascismo, já que a questão de misoginia, já que a questão de homofobia acaba sendo nos últimos anos, invariavelmente associada a quadrinhos e games, que são duas coisas que são muito legais, né? São muito legais, e acaba virando um antro muito bizarro para talvez uma bela parcela da opinião pública já associar isso aí diretamente. Então eu queria perguntar, o quanto é atual ainda, ou o quanto nunca deixou de ser moda, ou o que eventualmente você ainda negritaria, você reforçaria naquela velha afirmação do Alan Moore, que disse assim, olha, eu não me meto mais com esse negócio aí, porque esse troço aí é para adultos infantilizados, é para imbecis e tem um potencial fascista magnífico. Cara, pergunta ampla. Vamos lá. O Alan Moore, por mais que você possa vir a discordar dele, o Alan Moore fala, você se cala um pouquinho e ouve, né? Porque tudo que ele tocou, ele revolucionou, ainda mais quando a gente fala de histórias em quadrinhos. E ele tá certo nessa questão, assim, ele tem um grande potencial disso. A questão dos potenciais não é que o potencial vai se tornar alguma coisa, o potencial é exatamente o que pode vir a se tornar, né? Então, quando ele fala de potencial, ele claramente está criticando a indústria dos super-heróis, mas ele tá falando que a indústria, ele não está dizendo que a indústria dos super-heróis é igual a isso, ele está dizendo que pode se tornar isso dependendo de quem pega, dependendo da figura que pega esses objetos, né, esses bonequinhos que estão aí há quase 90 anos nas mãos de vários e vários criadores diferentes. Eu acho que não tem como fugir, Divan, de uma análise rapidinha sobre a história dos quadrinhos, especificamente sobre a história dos super-heróis, né? Os quadrinhos, eles nascem como linguagem ali mais ou menos na metade do século XIX, junto com o advento da imprensa imagética, né, da capacidade dos jornais de imprimir imagens de melhor qualidade. Vai se desenvolvendo com o passar do tempo. A gente tem, em determinado momento, na virada do século, o contato dessa linguagem nova com um tipo de literatura específica, que é a literatura de pulpa, né, a pulp fiction, né, pra quem conhece aí o filme do Tarantino, é sobre isso que a gente tá falando. Era um tipo de literatura feita em baixíssima qualidade de material, porque o livro era feito com a folha do papel era feita com a polpa das árvores, né, então é por isso que é ficção de polpa, pulp fiction, né? Então a polpa da árvore fazia um papel de pior qualidade, consequentemente mais barato, e os livros podiam ser vendidos mais baratos. Então é essa Pulp Fiction que traz pra gente Conan, é essa Pulp Fiction que traz pra gente as obras do Lovecraft, é essa Pulp Fiction que traz pra gente o Zorro, né? É essa Pulp Fiction que traz esses personagens que estão no nosso imaginário e na nossa cultura pop até hoje. Quando chega ali na década de 20, mais ou menos 30, a gente tem o nascimento de personagens de quadrinhos que são heróis, né? Os Bucky Rogers da vida, os Flash Gordons, o próprio Zorro, Conan chega nos quadrinhos, etc.
Só que no final da década de 38, 9 anos depois da quebra de uma certa bolsa de valores, da queda econômica de um certo país, esse fervilhar imagético dos quadrinhos, que era uma linguagem muito popular, se hoje a gente fala de streaming, Divan, se hoje a gente fala de YouTube, de internet, Abal, aquela época, a internet, o acesso às histórias ficcionais que se existia naquela época era por meio do quadrinho. O quadrinho era 5 cents, galera. Quadrinhos eram centavos, entendeu? Não existia ainda a popularização do cinema, a televisão não tinha chegado nas casas. Todo mundo lia quadrinhos. E tinha quadrinho pra tudo, tinha quadrinho de guerra, tinha quadrinho de romance pras mulheres, tinha quadrinho pra criança, tinha quadrinho pra adulto, tinha quadrinho pra super-herói. Era uma grande quantidade de personagens, né? E de histórias sendo contadas paralelamente. Até que em 38, um certo bebê cai de Krypton na Terra e o mundo não é mais o mesmo, né? E aí a gente tem o super-herói por excelência, esse primeiro de muitos, né, que funda isso que a gente entende hoje com esse conceito de super-herói, de super-gente, né, não à toa vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, quando a gente vê esse personagem, que hoje em dia é engraçado, né, porque ele é apropriado por muitas vezes por pessoas de extrema-direita, né, eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo que uma pessoa de extrema-direita é o Zack Snyder, né, que é um cara que articula pensamentos e filosofias da Ayn Rand, dessa galera aí, mas que é filosoficamente o Olavo de Carvalhismo deles lá, né? E aí, quando o Snyder pega esse cara, ele esquece, por exemplo, que o Kal-El é um imigrante, né? Que vem de outro planeta, né? E que foi criado por 2 judeus, né? O Joe Shuster e o Jerry Siegel. Então, é muito engraçado ver esse início desse começo dos super-heróis e olhar pra eles hoje em dia. Porque eu falo isso muito nas aulas, sabe, Abal e Divan? Eu falo muito que eu acho muito interessante analisar personagens que permanecem. Sabe? Tipo, o Superman tem 80 anos, né? De 38. Então tem um pouco mais de 80 anos, né? O Mickey tem lá, pra lá de 100 anos, assim. Vai fazer 100 anos agora em breve. Então a Mulher Maravilha tem a turma da Mônica. A Mônica tem 60 anos. Eu gosto muito de analisar esses personagens da seguinte forma. E faço essa pergunta pros meus alunos. O Superman de hoje é o mesmo de 38? É. E não é. É por quê? Porque é o Superman. Tá lá o título, tá lá o logo, tá lá todo aquele checklist de informações que tornam o Superman o Superman. Mas também não é o mesmo Superman. Não faz nem sentido ser o mesmo Superman. Os vilões daquela época são os vilões diferentes de hoje em dia. E mudaram-se no passar dos tempos, né? A questão do super-herói que eu acho interessante desses super-heróis que permanecem é porque eles são figuras que sempre vão manter o mínimo de uma certa permanência, mas vai se rompendo com o passar do tempo certas questões e chegando a novos públicos. É por isso que eles são tão maleáveis. É por isso que você pode dizer, o Superman, ele é de extrema-direita. Aí você diz, não. A pessoa diz, tá aqui, ó, uma revista XYZ. Aí o outro vai dizer, mas Superman é esquerda radical. Por quê? Tá aqui, ó, quadrinho XYZ. Porque tem essas obras. Essas obras existem. Elas têm por um lado político e tem pro outro. Porque as pessoas esquecem que é um produto. É um produto como se fosse uma camisa do Che Guevara, né? A galera vai usar esse personagem para ganhar dinheiro. E me surpreende muito, eu acho que talvez aí está a crítica maior do Alan Moore, fazendo o loop final da tua pergunta, Divan, que é as pessoas não conseguirem compreender que esse personagem não existe per se. Ele não vem sozinho. Ele não vem do nada. O Superman, eu não ouso dizer, mas o Superman não existe. Não, ele existe na ficção. A ficção existe, a ficção é uma coisa que existe. Só que as pessoas não conseguem, às vezes, entender que ele não é natural, ele não nasceu da árvore, ele não veio, de fato, de uma nave. Ele veio de outro planeta porque alguém escreveu aquilo. Alguém colocou essas palavras na boca do Coringa. Alguém escreveu aquela história X ou Y, né? Então, o que mais me surpreende é as pessoas dizerem, e aí no meu vídeo, Abal, tem uma coisa super engraçada. O pessoal diz assim, faz sentido o Coringa ser socialista porque ele é mau. Calma, cara, tipo, como? Você já falou com ele? Já tirou um papo com o brother? Já discutiu com ele? Já viu o canal do YouTube dele? Você já chegou lá no Arca e tal, levou um bombonzinho pra ele, se apaixonou que nem a Arlequina? Sabe? Porque, tipo, ele não é que ele não existe, ele existe na ficção, mas alguém criou ele. E o Coringa vai ser bom ou mal? O Stan Lee era muito certeiro nisso. Ele dizia, me perguntam o tempo inteiro, quem ganharia uma corrida, o Flash ou o Superman? Quem ia ganhar? Aí o Stan Lee respondia, quem o roteirista quiser. Sim. Essa é a questão. Eles são ferramentas, são objetos que as pessoas brincam com o passar das décadas e às vezes a gente esquece que eles são isso. Eles são fantoches que alguém coloca a mãozinha dentro e faz falar, sabe?
Essa é a questão do Alan Moore, que eu acho. As pessoas ficam na superfície e não conseguem se aprofundar ao ponto de entender que aqueles personagens possuem uma intenção. E esses personagens, na verdade, são como qualquer personagem de teatro, sabe? Existem atores atuando, mas alguém está escrevendo para aqueles atores atuarem. Olha, essa comparação final aí eu achei magistral, PJ, porque eles são personagens de teatro e ou de séries, de filmes, mas não no sentido que a gente está vendo na superfície rasa, né? Não, eles são interpretáveis várias vezes, vai ter outro ator que vai botar outra cara, vai ter outro roteirista que vai enfatizar um lado da história e não o lado anterior. Cara, isso aí eu achei assim, ó, uma comparação magnífica. Felipe, só para te lembrar, né? Entre outras coisas, aqueles filmes, né, que fizeram toda uma escola italiana nos anos 60, 70 e até 80, né, de filmes de terror e suspense, né, daqueles diretores como Dario Argento, Mario Bava, eles são conhecidos como giallos, né? E giallo em italiano é amarelo, justamente por a questão de que são histórias inspiradas em literatura barata, né? Acho que pela mesma raiz da questão do Pulp Fiction, né, que acabou sendo mencionado aí pelo PJ. O quadrinho tem uma coisa interessante, Divan. Diferente do cinema, que é uma linguagem, por exemplo, se você fala cinema no Brasil e fala cinema no Japão, as pessoas vão entender de que linguagem você está falando. O quadrinho ele é uma linguagem que nasce em muitos pontos do mundo ao mesmo tempo, né? Porque eu fujo, inclusive na minha dissertação, eu fujo de dizer quem é que fez o primeiro quadrinho e quem foi o primeiro quadrinista. Porque eu acho que existiram vários primeiros quadrinistas, várias primeiras quadrinistas em vários pontos do mundo ao mesmo tempo. E diferente do cinema, né, que todo mundo fala a mesma palavra e todo mundo entende, quadrinho aqui no Brasil, quadrinho só chama quadrinho aqui no Brasil, vocês estão ligados, né? Porque, tipo, todo país do mundo tem sua forma de falar quadrinho. A gente chama de história em quadrinhos, que eu acho uma das mais sofisticadas formas de falar da linguagem, porque é forma e conteúdo, no final das contas. É história, conteúdo. Em quadrinhos, forma. Mas Japão, mangá. Coreia, manhwa. China, manhwa. Itália, fumete, que é fumaça em alusão ao formato do balão de diálogo. Estados Unidos, comics, porque era cômico, era engraçado. Tirinha, banda desenhada em Portugal, que é a mesma banda dessinée na França, por causa das tirinhas de jornal. Então, assim, cada país tem sua forma de chamar quadrinhos, e eu acho isso fascinante por causa disso. Porque meio que o quadrinho nasce em vários locais diferentes do mundo ao mesmo tempo, e cada um dá seu nome. Não, é muito bacana isso aí, PJ. E só até de uma informação que tu colocou ali do negócio de libertarianos e Ayn Rand e coisa assim, temos inclusive o Iron Fist, né? Ele é o Danny Rand por causa da Ayn Rand, né? Então ele é uma homenagem. Eu acho que até o amarelo também ali, coisa, tem uma pegadinha disso. Então é bacana, eu acho, até essa introdução que a gente fez, porque se você tava achando que era só bobagenzinha e piu, pau, né, dar socos e tal. Não é bem por aí, né, tem coisas por trás, e eu acho que o interessante que a gente pode trazer hoje, inclusive, é exatamente isso, né, porque desde que surgiu esse formato, desde que surgiu essa maneira de comunicação, mas a gente chega agora no momento em que a Disney coloca suas garras, né, nisso aí, botou garras em Star Wars, bota também nos filmes da Marvel, né, tudo isso aí, e a gente teve aquela explosão de todo esse negócio de super-herói, de vilões, né, ao ponto de uma exaustão, né, eu não sei como é que vocês andam aí, mas assim, ó, quando começou lá um tempo atrás a sair todos os filmes de Vingadores, os filmes da DC e tudo mais, eu tava achando super bacana, sabe, eu quero assistir, eu quero ver no lançamento, etc, e depois disso começou a vir tanto, mas tanto, assim, que eu vou confessar pra vocês que, por exemplo, assim, ó, Homem-Formiga, as Marvels, não sei o que, assim, ó, cara, eu não vi o Pantera Negra, o Wakanda Forever, eu não consegui terminar de ver. Teve, assim, umas coisas que foram muito fracas, que foram vindo depois, que é só aquele negócio, né, aquele meme da vaca magricelinha, porque já não aguenta mais que tirem leite dela, né? Mas eu queria começar mesmo a gente falar a respeito de como essas coisas, como é esse exemplo ali do Coringa socialista, né? Eu achei genial isso que o PJ ele trouxe nesse vídeo, da questão de, bom, quem vem propor mudança, ele é vilão. E o primeiro exemplo que tu dá, até antes da gente entrar propriamente, eu acho, na questão do Batman e do Coringa, porque tem dois pontos ali que dá pra olhar no Batman e Coringa, né? Que é toda a trilogia do Nolan, eu acho que especialmente o último, e o Joker, né, que são dois filmes, né, são filmes diametralmente opostos, assim, porque
O PJ agora diz, né? Pô, mas como é que tu sabe que o Coringa é vilão? Tu nunca conversou com ele? Tu não viu o canal do YouTube dele? Mas o Joker te dá, né? Aquela visão por trás de onde é que ele vem, de quais que são as condições materiais que transformam ele no Coringa, né? Da onde é que ele veio para que isso aí aconteça. Ao contrário do que acontece nos filmes do Nolan, que simplesmente é um maluco que aparece e tu diz tem que ser parado de qualquer forma. E ontem, PJ, eu fiz tema de casa, tá? Eu fiz tema de casa para me preparar, porque eu fui assistir de novo o primeiro Pantera Negra. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Primeira vez que eu assisti, eu fiquei super emocionado com todas aquelas coisas, vocês vão de lembrar da época, de criança indo no cinema, dizendo, poxa, até que enfim, né, tem um super-herói negro e Wakanda, e não é aquela visão de sempre e tal. Mas uma coisa tinha me incomodado na época, e vê só, tu pode às vezes não ser o chatão de internet, de ficar dizendo, vou problematizar agora esse troço aqui para tentar estragar a experiência das pessoas. Deixa elas aproveitarem, assim, e depois a gente conversa a respeito que tá tudo bem, né, não precisa ser naquele momento. Mas assim, ó, eu parei, né? Quando eu terminei de assistir o filme, eu parei assim e digo, poxa, mas o Killmonger tava certo, cara, sabe? Tinha um monte de coisa que o Killmonger falou que eu acho que ele tinha muito mais razão do que aquela coisa pau mole lá do T'Challa e tal. Não, mas veja bem, nós estamos poderosos, nós temos vibrânio, nós temos todos os recursos, vivemos muito bem, obrigado, mas temos uma política de não interferir fora do nosso país, inclusive de não negociar, de não fazer nada, eles estão ilhados lá, né, em Wakanda. Então, aquele negócio que começa o filme, para quem não lembra, com o irmão do T'Challa, né, que ele foi mandado para os Estados Unidos e ele chega e diz, cara, eu vim para cá e aqui o nosso povo tá vivendo numa merda gigantesca. E a gente tem que fazer alguma coisa a esse respeito. Foi por isso que eu peguei ali e eu acho que foi uma questão de desvio de vibrânio e tal, né, que ele facilitou um roubo e bababá. E chega o pai dele e diz, não, você traiu o Wakanda, né, e acaba matando ele. E daí o Killmonger, então, vem, né, como a prole desse cara que vai lá querer pegar o poder pra ele, etc. Mas com essa mesma ideia de eu me criei nos Estados Unidos, vocês estão muito belos, muito bonitos aqui, trancados, mas nosso povo fora daqui tá sendo oprimido, tá levando ferro, né, tá só se fudendo, e vocês não fazem absolutamente nada. Eu quero fazer alguma coisa. Ah, mas ele é radical. Ele quer armar pessoas. Né? Ele quer fazer revoluções, ele quer tirar governos. Não podemos permitir que isso aí aconteça. E daí ontem eu fui reassistir, e confesso, eu reassisti pulando as partes de lutinha e de perseguição de carro e não sei o que mais, porque, né, não fazia sentido porque eu precisava assim dele. E cara, eu só reafirmei isso que eu tinha pensado da primeira vez, tipo, se eu for botar numa mão o que o Killmonger pensa e na outra o que o T'Challa pensa, eu concordo muito mais com o Killmonger que sim, alguma coisa tem que ser feita. E só pra botar tudo de uma vez pra ti aqui, PJ, tem tanta coisa que eu não tinha percebido da primeira vez também, que assim, ó, saca só. Quando, né, eles depõem o Killmonger e acontece a morte dele lá e coisa, o cara que ajuda, inclusive, é um agente da CIA. Não bastasse tudo isso, é um agente da CIA que ajuda eles, né, a tirar, a matar. O Hobbit lá, o Bilbo. Exatamente, né? É um agente da CIA bonzinho, né, do bem, que é levado pra lá pra ser curado, porque é um agente da CIA legal, né? E daí você cura ele te ajuda a depor esse revolucionário terrível, péssimo, que tava pensando essas coisas erradas, e o pior de tudo ainda acontece pra mim no final, que morre o Killmonger, T'Challa volta como, né, o rei, né, nós temos sempre essa ideia também da monarquia como um negócio bacana, né, veja como a monarquia funciona, parará, e ele vai pros Estados Unidos e ele compra o prédio em que vivia o tio dele, depois, né, o primo dele, então, o Killmonger, e ele diz assim, não, mas agora eu vou ajudar, eu vou fazer aqui um centro de assistência social. Porra, o que mais tu vai fazer? Uma escola, uma prisão, sabe? Uma assistência social?
O Gabriel tá se coçando ali, pode falar. Eu só ia perguntar, eu vi o filme faz tempo, tá? Se eu não me engano, essa cena inicial e esse final redentor do centro social, isso tudo é em Oakland, né? É em Oakland, porque o gurizinho tá usando uma jaquetinha do Oaklandês. Eu reparei isso aí. Não, e tem aquela coisa que, além de ser uma cidade que tem muita questão, né, de problema racial, porque tem uma população negra muito grande, tem muita taxa de crime, gangsterismo e tal, Oakland também é o epicentro da questão dos Panteras Negras, né? Perfeito. Então tem tudo isso aí, PJ, que veio assim, e eu só fui rever graças ao teu vídeo lá. Eu acho que aquilo que eu falei antes do que as pessoas acreditam que o personagem XY é ou não é tal coisa, é esquecer que existe alguém escrevendo, existe uma intenção por trás de quem escreve, né? O Pantera Negra faria ou não faria isso? Depende de quem escreve, né? O Killmonger faria ou não faria aquilo? Depende de quem vai bater o martelo e financiar o filme, né? Então, nesses filmes que a gente vê figuras como, por exemplo, o Killmonger, a gente tem um acontecimento muito comum em certos filmes, que é o seguinte: uma estratégia que o pessoal chama de, eu acho que é shoot the dog, atirar no cachorro. Que é, o cara tá fazendo tudo certinho, né? Eu meio que, esse cara faz sentido o que ele fala. Aí ele mata a namorada dele, a sangue frio. Uhum. Entendeu? Tipo assim, ele não pode simplesmente ser um cara revolucionário que tem palavras muito corretas e tudo certinho. A gente precisa, de alguma maneira, colocar alguma coisa na ficha desse personagem que vai torná-lo absurdamente repugnante, né? Você não pode simplesmente acreditar que o cara é um revolucionário que quer mudar. Você precisa fazer com que ele mate a namorada a sangue frio em determinada cena do nada, do mais absoluto nada. Então isso tudo é uma forma de tentar descredibilizar o discurso que faz sentido, né? O discurso dele faz sentido e você vai tentando descredibilizar pra colocar, querendo ou não, na cabeça da galera que bom mesmo é reformismo, galera. Bom é reformar mesmo. Tipo, nada de revolução, não vamos mudar nada não, assim, vamos botar uma assistência social, vamos colocar um hospitalzinho ali, uma escolinha ali, mudar a maquiagem, maquiar essa estrutura falida que a gente tem aqui ao nosso redor, né? Então a gente vê isso o tempo inteiro nos filmes, cara, quando a gente vê esses personagens que fazem sentido. Aí, em determinado momento, as pessoas colocam aquela cena que tornam eles abomináveis. E é particularmente irritante, assim, porque nessa superfície a gente fala o Killmonger estava certo, mas ele matou, né, a personagem lá. E deixa sempre essa dúvida na nossa cabeça, né? Como se, por exemplo, nas suas várias incursões em vários países ao redor do mundo, em seus vários filmes, o Capitão América não tivesse matado uma pá de gente também, né? E toda a questão, por exemplo, do Vingadores 2, o Hulk pirando, destruindo a cidade inteira lá na África do Sul e matando uma galera, né? Essas mortes, né? Elas são menos lembradas também porque não são mostradas, né? Em jogos de edição, em cortes do filme. Enquanto aquela morte a sangue frio taxa o Killmonger como um personagem completamente abominável, coisa do tipo, tenta taxar como um personagem abominável, né? A questão é a seguinte, é sempre ter na cabeça que aquela cena daquele filme, que aquele momento daquele quadrinho, que aquele corte daquele jogo, naquele momento alguém colocou ali, cara, alguém tem uma intenção por trás dessas questões que podem passar desapercebidas diante da pirotecnia, né, das lutas, dos efeitos visuais, das cenas de corrida e etc. E particularmente eu acho que essa é uma questão muito comum no universo Marvel em si, né? Quando a gente vê todos os filmes, quando vê todas as questões, as verdadeiras formas de tentar mudar de alguma maneira o mundo sempre são rechaçadas e colocadas de lado. E os personagens superpoderosos são, no final das contas, são grandes e superpoderosos seres que querem manter o status quo, como tá, né? É uma força revolucionária guardada numa embalagem de reformismo, né? Sempre sobre reformar, sempre ajeitar, nunca é sobre como realmente mudar as coisas. Perfeito, Gabriel Divan. Olha, eu não costumo falar ou apresentar alguns pontos que eu não gosto desse filme, porque pra mim ele tem muito mais vantagens que desvantagens, né? Eu concordo também, só pra constar. Essa coisa que o Abal falou das crianças, né, principalmente, né, da molecada negra, tal, olhar e dizer assim, pô, cara, tem um herói ali, né? Porque assim, a questão crucial sobre isso é uma coisa muito louca, né? É de que assim, o branco pode ou acha que pode tudo, né? Quer dizer, o cara pode se imaginar como um herói assim, assado. Agora,
é muito complicado, assim, para uma criança negra, por exemplo, né? Imagina uma menininha negra dizer assim, eu sou a Mulher Maravilha, né? Tipo, isso é um fenômeno recente de massificação dessas coisas como fantasias, camisetinhas e coisas e tudo mais e tal. Porque durante muito tempo era uma coisa estranha e culturalmente inviável, né? Enquanto que o branco se imagina de vários jeitos, tal, né? O negro acaba sendo tolhido, né? Em razão de uma série de questões que vão girar em torno da raiz básica do preconceito. Então, assim, o cara olhar um filme onde os negros e negras são bonitos, atléticos, inteligentes, ricos, poderosos, né? Que resolvem as coisas com muito mais agilidade e esperteza. E os brancos são, sei lá, né? O Hobbit, né? É uma coisa assim que é emocionante e é bacana. E isso aí, esse ponto específico, tem uma galera que se dói por isso, né? Tem cara que chega ao ponto, assim, o cara vê todos os filmes de super-herói do mundo e gosta de tudo isso aí, joguinho, não sei o quê. Aí o cara vê um filme onde o protagonismo, inclusive econômico, Felipe, eu acho que esse machuca muito, né? É que nem aquela galera que fica irritada com essa série que é uma espécie de prequel, né, do Game of Thrones, da Casa do Dragão, quando tem uma das famílias mais poderosas dos reinos, que é uma família de negão de dreadlock, né? E aí tem aquela cena que vai ter um casamento, eles estão entrando na corte, né? A corte está recebendo os poderosos, né? Tu tá acostumado a ver um monte branco de maquiagem e peruquinha, né? Estilo Luís XIV. Aí aparece um negão de dreadlock, né? E aí a única coisa que tu pode olhar, né? E dizer é o seguinte, cara, combina pra caralho. Combina pra caralho entrar um cara poderoso, uma mulher, e outra, tem o pretão lá que é casado com a branca, tá? E é isso aí, meu, né? E segue o baile, né? E a gente vai. Aí tem cara que se machuca, né? Ai, não pode ter elfo negro, meu amigo, não pode ter elfo, na real, porque não tem elfo. Lamento, eu acho eles lindos, tá? Mas olha, eu vou contar pra você uma coisinha, não tem elfo, tá? Assim como não tem dragão, que é uma pena também, porque dragão é massa. Então esse tipo de coisa é uma questão que o pessoal se machuca por essas evidências, por esses fatores. Bom, esse pessoal tem mais é que se fuder, tá? Agora, tem uma coisa assim, ó. Esses problemas do filme, eles são quase que imperceptíveis diante da euforia tão positiva, né, e tão bacana que é esse push cultural que ele causou, né. Eu sempre conto daquela história, né, de que eu tava indo no cinema ver um outro filme, né, e aí tava recém lançando o Pantera Negra, tava uma fila de meninada parando em frente ao pôster e fazendo a pose, né, os punhos cruzados, assim, que nem o Pantera e tal. Cara, isso é muito bacana. Agora, esses problemas aí são evidentes, né, o fato de, na verdade, o filme inteiro ser ao redor de um golpe, porque, olha só, eu vou dizer de novo, eu já falei isso outras vezes, o cara enfrentou o rei T'Challa na justa, enfrentou na moral, enfrentou na mão, ganhou, jogou o cara lá no precipício, assim, foda-se, e pegou o trono, cara. Quer dizer, aí teve todo um esquema meio que pra ressuscitar o cara. Isso é golpe. O nome disso é temerismo. Temerismo cultural. Exato, porque assim, ó, tem uma hora que eles falam, não, mas não terminou aquela disputa porque não sei o que, eles inventaram uma pedalada fiscal do Não, deram pedalada, o cara perdeu, velho. O cara perdeu, o outro ganhou na sincera, ganhou na honesta, ganhou na boa, então o outro é o rei, né? Não, mas é que assumiu esse rei que não pode ser ele, com essas ideias dele. Então é uma mistura de Jango com temerismo cultural que rolou em Wakanda, lamentavelmente. E aí, claro, vem o cenário que acaba sendo o cenário que a gente vê na geopolítica aí há muito tempo. Isso aqui vem CIA, vem não sei o que, vem ONU, vem OTAN e tal, acochambram, e ele vai lá, né? Eu quero saber se Wakanda, Felipe, ganhou cadeira no Conselho de Segurança. É só isso que eu quero saber. O pior é que o ONU vai aparecer no outro, né? O ONU é no Guerra Civil, que daí eles vêm ali pra tentar regulamentar os super-heróis. Mas não termina, é nesse filme ou é no outro que termina ele falando assim, eu vou ajudar os povos, tá? Aí os caras perguntam... Eu acho que ele vai na ONU. Mas como é que uma naçãozinha de meia dúzia de gado zebu vai ajudar? Aí ele dá uma risadinha, meu brother, tu sabe da missa a metade, né? É nesse aí, né? Tem na época que saiu o filme, eu lembro de ter gravado um podcast do HQ Sem Roteiro com o João. Não vou lembrar agora sobre o nome do João, cara. Eu sei que era um cara que... Gente boa, comunistaço, assim, esquerda radicalíssimo e tal, que ele falou. A gente tacou o pau no filme, falou essas questões assim, apesar de ter gostado do filme. Eu gosto do filme, eu gosto pra caramba do filme. Eu acho que talvez essa seja uma questão que as pessoas não conseguem entender, assim, que há críticas às questões que o filme aborda e ao mesmo tempo eu posso gostar.
né? Eu tenho muitas questões a falar do Batman, por exemplo, mas não dá pra ver aqui, mas eu acho que um dos 2 Funko Pop que eu tenho é um do Batman aqui atrás, entendeu? Então, assim, as pessoas não conseguem entender, às vezes, essas dimensões dos gostares e dos pensares, né? Parece que são 2 coisas completamente diferentes. E ele fala, cara, o filme isso, aquilo, revolução, papapá. No dia que Chadwick Boseman morreu, eu chorei. Entendeu? Porque, tipo, é isso, sabe? Ele viu... O filme teve questões, mas, cara, existem coisas que transcendem essas outras, né? A gente vive nessa balança, sabe? De prós e de contras, e no meio disso o sentimento tá envolvido nisso tudo, cara. Não dá pra fugir do fato de que Pantera Negra é um momento específico de mudança na nossa cultura pop recente, né? Ao mesmo tempo que a gente pode questionar o fato de que esse momento dessa cultura pop recente veio depois que Marvel estava bem estabilizada, depois de um filme juntando todos os Vingadores, em que todos os 4 protagonistas, 6, 7, se a gente botar, eram brancos, tá? A gente pode extrapolar, 6 brancos e um verde, né? Porque não tinham negros nessa primeira fase do universo Marvel, né? Você tinha o brother do Homem de Ferro, você tinha o cara ali do lado, mas protagonismo negro só vem com Pantera Negra quando a Marvel tá muito bem estabelecida no cinema, né? Ela não vai... Isso é uma coisa de Hollywood não ousa. Hollywood só bota muita grana quando sabe que vem muito mais grana em troca. Eles não colocam muita grana em coisa ousada, né? Somente quando tava tudo muito pavimentado que diz, e agora? Aí alguém deve ter chegado, ei, bicho, isso aqui, ó, Pantera Negra. Ah, agora a gente tem como fazer, né? Então, assim, não tem como fugir desses vários pontos de partida e de chegada que um filme como esse, que pra mim é interessante porque ele é pop, mas pra mim ele é arte porque ele faz isso, ele faz a gente questionar ele mesmo depois de vários anos depois dele, né? Eu acho que isso é um papel interessante pra um filme que a gente trata como arte, né? Não tem como fugir disso tudo. E olha, a gente falou isso tudo, concordo com o que você disse, eu tenho coisa a falar e eu gosto do filme. O filme ainda me marca, o filme ainda me foi importante, né? Eu lembrei que o Abal falou sobre essa coisa da primeira fase que a gente ia ver os filmes. Acho que o mais verminoso que eu já fui foi assistir a estreia de Homem-Aranha, Homem-Formiga e Vespa, brother. Eu fui no dia da estreia, assim, foi muito... Eu era muito cracudo de Marvel, sabe? Tipo, tinha alguma coisa nova da Marvel, eu tava lá assistindo, assim... cheirando violentamente, assim, porque eu gostava muito disso tudo, sabe? Então, é interessante perceber que no meio dessa mesmice, no meio dessa enxurrada, no meio desse grande número de coisas que hoje nos saturam, aconteceram coisas importantes nesses últimos tempos. Eu acho, falo com tranquilidade aqui, dificilmente um filme vai me fazer arrepiar até os cabelos depois da mesma forma que Capitão América pegando aquele martelo do Thor, meu amigo. Aquela cena ali, eu estava no dia da estreia, lotado até a tampa, o cinema, do lado dos meus amigos, que já fazia 10 anos que a gente assistia os filmes da Marvel junto. Eu tenho muito carinho por aquele filme, eu tenho muito carinho por aquele momento, entendeu? Porque eu estava do lado dos meus amigos, entendeu? Foi uma coisa que mexeu muito comigo, ao mesmo tempo em que eu critico sempre que posso essas dimensões políticas que o filme aborda, que é uma dimensão política hollywoodiana, estadunidense, com uma política muito clara, né, de um país que sabe muito claramente o que quer passar para o mundo como certo e errado, né? Golpe em Wakanda não pode, né? Mas derrubar um país legitimamente aí, que, enfim, eles fazem isso à torta à direita, né? É o tipo da coisa que eles... Ah, o que tá fazendo o que no final de semana, presidente? Não sei, acho que eu vou derrubar a democracia de uns 2 países e implementar a nossa. Eles fazem isso como se estivessem lanchando, né? Trocando de roupa. E aí, num filme, quando isso acontece, coloca na pecha de quem? Do vilão. E tem um cara, né? Eu concordo com tudo que vocês estão dizendo ali, né? Por favor, ninguém me entenda mal dizer assim, o Abal não gostou do Pantera Negra. Não, pô, eu achei um dos filmes mais legais que saíram desse universo Marvel todo ali. E era bem nessa época que eu também tava pilhado pra assistir as coisas. Eu não cheguei tão longe quanto o PJ. Eu não fui até o Homem-Formiga e Vespa, assim, que ali eu já tava vendo que coisas iam desandar, sabe? Mas teve muito filme bacana, assim, e é uma experiência... eles têm uma coisa, né, gente, que eu já falei antes, que eu acho que a gente anda perdendo muito, que é a questão de uma experiência compartilhada, né? O Divan fala, por exemplo, da Casa do Dragão. Eu acho que tem uma coisa maravilhosa que acontece com a Casa do Dragão e aconteceu com o Game of Thrones, que é de todo mundo parar no domingo à noite pra assistir o troço, sabe? E esses filmes têm o mesmo negócio, sabe? Vamos lá, vamos assistir e depois a gente vai compartilhar essas impressões e coisas. O que é muito bacana numa época de streaming que cada um assiste uma coisa diferente, ninguém conversa com ninguém ou forma uma micro bolinha dos fãs do não sei o quê.
e ficam conversando entre si, sabe? Então eu acho muito bacana isso aí, eu acho muito legal. Eu costumo falar que é o filme como evento, né? O mais perto que a gente chegou disso pós-pandemia foi com Barbie, todo mundo indo de rosa, ver o filme, etc. Né? A gente não tem muito... A Marvel fazia o filme se tornar um evento, né? Era tipo a Copa do Mundo, né? Eu tô esperando o jogo entre França e Argentina na final da Copa do Mundo, tô esperando os super-heróis se reunirem, tipo Toy Story no Vingadores 3, assim, né? Então é isso, tipo, é o filme como evento. A gente perdeu meio isso depois da pandemia, com o fortalecimento do streaming e o enfraquecimento do cinema. E eu acho muito bacana, eu acho muito legal. Isso aí, quem é mais velho, que nem eu, né? Os dois aqui são mais jovens, né? Mas eu sou um cara velho. A gente tinha esse negócio do que vai passar na tela quente, né? Do filme da sessão da tarde, depois conversa o outro dia na escola, todo mundo sobre a mesma coisa. É uma experiência compartilhada, é um evento mesmo que é muito bacana. Mas o que eu ia trazer agora é o seguinte, que agora vamos pro fascistão mesmo aqui, que é, tem um cara que eu gosto muito, gente, eu vou pedir ali pra colocar no nosso site, depois ali no Instagram também, que ele faz vídeos ali no YouTube, que é o Jonas Seika, e ele fez um vídeo muito bacana a respeito da questão exatamente do Batman com o Joker, como eu tava falando antes, né, com o primeiro filme. Eu não fui assistir o Folia 2 ali, né? Não sei se vocês foram, mas assim, eu não tô esperando cair do caminhão, sabe? Assim, vou assistir sem esperar nada, porque eu acho que, né, já não esperava grandes coisas. Pra mim é tipo o Corvo, assim, sabe? Eu não tava esperando nada, recebi ainda menos do que eu tava esperando, veja só, né? Que coisa deliciosa, assim. Mas enfim, e eu acho que ele tem uma, né, só pra dar um start aqui no negócio, é muito engraçado como nessas duas representações, né, naquela trilogia do Nolan e no filme, né, no Joker, tem uma coisa que é muito engraçada, né? Esse Jonas Seika, ele vai dizer o seguinte, dá pra ver nos dois exatamente uma questão de luta de classes. Porque tu vai pegar nos filmes do Nolan a visão do milionário, do Bruce Wayne, que é o cara que vai violar direito humano, né? Não vamos esquecer que ele é um cara que tortura prisioneiro para ele confessar, para ele falar o que ele quer, né? Ele é o cara que vai se diferenciar do ser normal, né? Tem aquela cena que tem um cara vestido de Batman e daí ele chega lá e diz, mas por que eu não posso ser como você? E ele diz, porque eu não tô usando roupa de rock, né? Tipo, eu tenho armas, né? Eu tenho dinheiro para comprar as coisas, você não tem, pobre, miserável. Então você não pode ser como eu, né? E, ele é um cara que tem a mentira do bem, né? Ele vai poder mentir porque o povo é burro, né? Ele diz assim, não, na verdade o Harvey Dent, ele é um cara bom, né? Vamos botar essa mentira porque senão as pessoas não vão entender, elas precisam de alguém assim para se espelhar. E de outro lado tu tem o Joker, que é um filme muito curioso, né? Porque ele é em 1981, 1981 é o primeiro ano do governo do Reagan, né? Ele é um cara ferrado, ele é um cara que não tem emprego, ele é um cara, né, ele tá lá girando plaquinha pra ganhar a vida, os colegas de trabalho dele não gostam dele, ele ganha pouco, ele não tem assistência médica, né, ele precisa de assistência psicológica, de remédio, tarará, não tem, e ele acaba pirando, né, ele acaba pirando. E aqui o interessante, como eu até tinha falado antes, é que enquanto o Coringa lá The Dark Knight, né? O que aparece o Coringa do Heath Ledger, fabuloso, né? Tudo certo. Mas tu não sabe de onde é que ele vem, tu não sabe o que ele faz, tu não sabe qual é que é a motivação nele, né? O Alfred diz, não, alguns homens só querem fazer o mundo queimar, né? Então ele tem todo esse lance de novo, né? A origem dele ele quer o caos. E quem é o agente da ordem, né? Da lei da ordem ali, é o milionário. Que, de novo, né, gente, sempre tem aquele esquema, se o cara gasta horrores investigando gente, ele bota vírusinho no computador, no celular de todas as pessoas pra ver o que tá acontecendo, ele lança um Patriot Act ali, né, pra conseguir fazer vigilância pra todo mundo, e tudo bem. Agora, assim, ó, no meio tempo entre os filmes, esse filho da puta, ele não, o que ele faz com o dinheiro dele? Não, mas sabe, só uma coisa, ele faz uma maravilhosa. Ele resolve todos os problemas de extradição do mundo. Ele vai lá e toca um cara dentro dos Estados Unidos, assim. Tipo assim, ele vai em Hong Kong, sei lá o quê, e pega o cara e toca nos Estados Unidos, né?
Mas se o Batman fosse... né? Ele faz um Mossad, assim, tá aqui. Não, se o Batman fosse italiano, ele ia pinçar o Robinho aqui, ia jogar num tribunal de Milão e tava feito. Sabe, mas tá tudo errado, né, cara? E o filme do Joker, pelo contrário, ele vai te botando quem é que é aquela pessoa, mas eu não gosto, mas eu acho ruim, mas eu acho perigosa, né? Teve toda aquela questão que rolou na época de uma certa estigmatização de pessoas com adoecimento mental, né? Ser retratado de um certo jeito, mas eu acho que tem mais, assim, por trás, né? Para além desse tipo de coisa. Então, ele é um fudido, ele é um cara que precisa de emprego, ele é um cara que precisa de ajuda, e ele é um cara que começa a ter delírios, né, de que o pai dele e tal, papapá. Mas assim, ó, é muito engraçado de ver exatamente essa dualidade que tem, né, entre esses dois filmes. PJ, o Batman é um fascistão. No filme é. E em muitas HQs também. Eu acho legal HQs isso. Também. E olha, cara, é muito bizarro, né, quando você vai ter contato com a arte em si e você abomina uma ideologia, mas adora um filme, né, tipo, é engraçado isso quando essas coisas se misturam, assim, porque eu acho The Dark Knight fenomenal, assim, cara, eu acho um filme que me marcou muito, eu lembro, a época eu não tinha, a época que eu terminei a trilogia do Nolan, que eu fui assistir no cinema, eu não tinha o amadurecimento político, social que eu tenho hoje em dia. E eu lembro de chorar no terceiro filme emocionado. Pô, terminou, cara. Essa trilogia, né? Gostei, caramba, desse filme, etc. Com o passar do tempo, com o distanciamento histórico e com o amadurecimento, você vai retornando esses filmes e vendo, ei, peraí, né? Vamos lá. É tipo, ser uma pessoa que tem questões políticas bem trabalhadas e lembrar que na infância assistia e gostava dos filmes de faroeste, por exemplo. Né? Que, na verdade, são grandes maquiagens para colonialismo, né, pro colonialismo americano, né, dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem essas questões muito claras. Cara, faz muito tempo que eu vi os filmes do Nolan, e faz tempo que eu vi os filmes do John Clay, do Palácio John Clay, né, do Palácio Joker, e eu lembro de ter gostado de ambos de forma diferente, né, quando o filme do Nolan me encontrou, eu era um jovem que gostava de filme de super-herói e achei a magna opus, assim, um negócio bem absurdo, né, até porque o Heath Ledger, ele rouba a cena, né, cara? Ele é um personagem, ele é um ator que ganhou um Oscar póstumo, acredito que inclusive porque morreu, acho que o Oscar não teria dado uma estatueta pra um cara que fez um super-herói, enfim, por mais que tenha dado depois, né, pro Joaquin Phoenix, que também ganhou um Oscar, salvo engano, pelo Coringa dele, né? Já o Coringa já foi em outra época, né? Eu já tava mais cansado da vida, né? Eu olhava pro Coringa e eu meio que me via assim, né, caramba, pô, um bando de fudido, com a cabeça fudida, né, com um sistema destruído que não ajuda em nada a ele. Mas eu gosto muito de falar desses filmes, eu sempre pontuo o seguinte, nas aulas de História da Arte eu falo pros alunos, galera, não existe filme fora do seu tempo, né, o filme ele é criado no seu tempo e ele é fruto do seu tempo, ele é historicamente pontuado. Quando tu vê um filme do Coringa de 2019 que se passa em 1980, ele tá falando menos sobre 1980, tá falando mais sobre 2019. Né? Quando você vai assistir Futurama, aquela série do mesmo criador dos Simpsons, que é da virada de 99 para 2000, e a história se passa em 3000, né? 1000 anos na frente, Futurama fala menos de 3000 do que de 2000, sabe? A obra fala do seu tempo. Quando é uma obra que fala de passado, fala sobre o tempo em que o filme foi lançado, quando é uma obra sobre o futuro, é a mesma coisa. Então, o Batman do Nolan, né, que vem ali nos anos 2000, ele tá inserido em um momento pós 11 de setembro, né, ele sobrevive ainda dessa lógica do 11 de setembro, né, por isso que ele é inspirado na obra do Frank Miller, né, do quadrinho do Frank Miller, o Batman Cavaleiro das Trevas, esse Batman mais, sei lá, violento, coisa do tipo, tem um quezinho ali dele lá dentro, né, não é exatamente inspirado, mas tem a ver, né, o quadrinho tem muito disso, dificilmente você vê um filme de super-herói que é inspirado diretamente em uma história, né, ele é mais um amálgama de várias histórias diferentes. Mas aí você pega, por exemplo, esse filme, ele tá muito inserido em um momento político dos Estados Unidos que o filme se encaixa como uma luva, né? Todo esse Batman dessa época se encaixa nesse momento de um pensamento daquele país que financiou aquele filme. A mesma forma, o Joker nos últimos anos, com esse adoecimento mental, com essa lógica do adoecimento mental e coisa do tipo, dessa visão do outro lado da moeda, né?
eu gosto muito de falar em aula, por exemplo, sobre o filme do 300. Você liga do Frank Miller? Uhum. A HQ do Frank Miller, que o Zack Snyder depois adapta. Ele é um filme, salvo engano, de 2006 ou 2007, pouquinhos anos depois do 11 de setembro. E ele coloca uma coisa muito clara. A sociedade ocidental são homens seminus de tanguinha lutando em slow motion de forma sensual. E a sociedade do Oriente, né, esses caras do outro lado, os persas, são disformes, tudo homossexual, tudo da vadiagem, tudo safado, tudo da orgia, e a figura máxima dessa vilania do Oriente, que são os persas no quadrinho e no filme, é uma figura andrógina, né, que é basicamente a figura que, tenho quase certeza, Nicolas Ferreira sonha quando fala sobre as coisas que ele fala, né, então o Xerxes é essa figura, né, que ele olha assim, olha, que ser, parece homem, mas também parece mulher, e que é gostoso, que, ai, que horror, né, então assim, eu tenho certeza que tem essa coisa andrógina aí no meio, né, que é a figura que habita na cabeça das pessoas que colocam, que tem esse pensamento transfóbico como vilania, né, como essa vilania como outro que tem que ser exterminado. Então, voltando no tempo, né, e tentando relembrar um pouquinho aqui do filme do Nolan, pra mim tem muito isso, essa trilogia se embasa, se foca, se está temporalmente nessa mesma lógica do 300 de Esparta, sabe, dessa lógica do Patriot Act, falou assim, que é isso, cara, o Batman pode fazer o que quiser pra garantir a ordem de Gotham City. Se estamos no caos, se tudo vai à merda, esse cara que é representante da sociedade, que é o quê? O bilionário, que é o quê? O cara ultraviolento, né? Que é o quê? O cara que não respeita limites nem fronteiras entre países. Por quê? Porque o dinheiro dele vai até onde ele vai, né? É o cara que... eu tenho uma rede social, tô cagando pra esse careca do STF aí, tô nem aí, tá ligado? Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho grana, eu atravesso fronteiras, eu faço o que quiser. Lei dos outros países, pau no cu deles, tô nem aí, tá ligado? Então, esse período ali dos anos 2000 foi fundamental, assim, pra esse pensamento pós 11 de setembro. Faça o que quiseres, porque você precisa fazer pra manter esse país, essa cidade, Gotham City, segura, né? O Joker, cara, é uma incógnita pra mim, eu vou ser bem sincero pra ti. Eu lembro de assistir no cinema, eu saí do filme, ele não me pegou muito, sendo bem sincero, apesar de ser uma cena chocante, aquela do final, mas sempre me pega muito na cabeça o fato do Joker, ele ser o vilão e todo mundo odiá-lo, porque ele vai e mata 3 caras que eram tipo de Wall Street, não era? Era tipo 3 caras que eram investidores, né, que tinham grana, eram jovens, a galera boçal. Quem nunca pensou em dar uma voadora num adolescente fazendo barulho no busão lotado na volta pra casa depois de um dia extenuante de 8 horas de trabalho, né? Quem nunca pensou naquele adolescente barulhento e você nunca pensou dar uma voadora na cabeça dele, né? O Joker só foi um pouco mais além, assim, né? A voadora foi um pouco mais fatal, né? Mas é sempre isso, assim, eu acho que tem um quadrinho que eu acho muito bom do Batman, tem uma coletânea chamada Batman Preto e Branco, que são histórias curtas, de 8 páginas mais ou menos, em que vários artistas do mundo inteiro são convidados pra fazerem histórias do Batman. Tem uma do Katsuhiro Otomo, do Akira, sabe? Tem uma galera que vai fazer uns quadrinhos. Tem uma que eu gosto muito, que o vilão do Batman nessa HQ se chama O Homem Comum. E esse Homem Comum é um vilão do filme, ele é um serial killer, que mata o quê? Que mata a galera que faz barulho e pega no celular no cinema. Mata a galera que fura fila. Mata a galera que entra na porta preferencial do busão, sem ser preferencial, sem ser enfim. Então ele é o cara que mata a galera naqueles momentos que o nosso contrato social impede, mas que dá vontade, assim, que ódio, meu Deus, que ódio dessa pessoa, eu quero arrancar a cabeça dela. Só que esse personagem nesse quadrinho, ele é o cara comum que dá esse passo além que a gente no contrato social não faz. E aí o Batman, ele vai lá e prende o cara, né? E ele ele dá essa lição de moral. Mas você nunca sentiu vontade de fazer isso com alguém? Ó, Batman, eu senti, mas eu não fiz porque eu sou o Batman. Essas paradas dele, né? Essas coisinhas bobas dele, né? Então, o Coringa, eu acho que ele é um filme que ele brinca com essas coisas, com essas raivas do momento, com essas raivas do Zeitgeist, com esses ódios do Zeitgeist, que é de um abandono estatal causado por um abandono, pelo bom e velho capitalismo que faz com que esse Estado esteja nem aí pra essas pessoas, né? Talvez o Joker não mexa muito comigo porque no Brasil tem a SUS, talvez, mas porque lá realmente é um abandono completo, né, cara? Porra, o furacão Milton, brother, que aconteceu aí recentemente, a galera, ao Deus dará, meu irmão, se vira. Cada um cuide da sua casa, quem quiser que saia. Nenhum apoio governamental, porque eles estavam gastando dinheiro com bomba em cabeça de criança e mulher no Oriente Médio, tá ligado? Então, assim, o Joker, eu lembro que muita gente ficou apavorada com o lançamento do filme, porque podia
a gente podia estar olhando pro abismo e o abismo tá olhando pra gente de volta, entendeu? Tipo, pô, todos nós somos, #somos todos Joker, sabe? Tipo, porque as pessoas foram com muito medo pro filme. Eu saí do filme, achei o filme até relativamente bobinho, mas eu entendo a existência dele e eu entendo o personagem, assim, sabe? E repito, é um Joker, né? Quais são os Jokers verdadeiros? Quais são os Coringas verdadeiros? Todos. Às vezes ele é assim, às vezes ele é socialista, né? Então, assim, é interessante ver esse personagem como essa figura, repito, a imagem que eu falei no começo, de um fantoche que alguém coloca a mão e bota pra falar, né? E tem aquele Holy Terror do Frank Miller, que é um negócio islamofóbico, assim... Total. Meu Deus do céu, assim... Foi as sobras do 300, né? Ele meio que fez 300, aí pegou o que sobrou e fez aquele filme horroroso, aquele quadrinho horroroso, né? Pra surfar numa onda islamofóbica, né? Terrivelmente. Gabriel Divan. Olha, eu não vou mentir aqui que eu fico dentro daquela brincadeira, quando vocês estão falando assim, que é uma brincadeira que o pessoal fala, né, pra ilustrar conflito geracional, né? Porque naquele filme que Blergs pegou o martelo de Chubblorgs, né, e saiu na nave de Tronfoin. Não, eu não vou dizer que eu tô nesse nível, porque um pouco por dentro eu tô. Mas assim, eu não gosto desses filmes, eu não gosto de assistir essas coisas, na maioria esmagadora delas. Mas é que eu sofro de um problema muito sério, o Felipe já sabe, né? Absolutamente qualquer mídia, qualquer oportunidade, qualquer lugar, qualquer mini espaço em que aparecer o Batman, eu vou consumir, né? Então, assim, é qualquer coisa. É qualquer coisa mesmo, assim, é drogas pesadas, assim. Por exemplo, eu fui ver o filme do The Flash, esse último, né, que é um filme que parece que os efeitos especiais foram feitos por quem fez a novela dos Mutantes, aquela... Porque, assim, ia aparecer não só uma, mas duas, quiçá 3, né, versões de Batman. Então, assim, eu vou ver, né, porque é isso, brincando, é a minha criptonita, né, na verdade é o Batman, né. E, caras, assim, eu acho... Aliás, né, um pequeno parêntese, para evitar que vocês vejam aquela babuzeira toda, quem tá nos escutando aí, esse filme do The Flash aí, que foi de 2 anos atrás, ele tem pelo menos um momento, assim, que você vai dar aquela risadinha e vai sair arzinho do seu nariz, né. Tem uma hora no começo do filme que eles estão atuando em trio, né, e aparece, de fato, né, num salvamento o Batman, aparece a Mulher Maravilha, todo mundo daquele universo do Snyder ainda, né. E aí, uma hora, sem querer, a Mulher Maravilha enlaça o Batman e o Flash com o laço da verdade. E aí o Ben Affleck começa a falar assim, eu não sei, sabe, eu acho que tudo que eu faço, na verdade, é para tentar compensar essa frustração absurda que eu sinto pela morte dos meus pais, que eu nunca consegui realmente superar. Se bem que, pensando bem, eu poderia usar meu dinheiro para outras coisas, para ajudar melhor o mundo e tal. E já o Flash fala assim, eu sou virgem. Aí ela tira, opa, tô com o laço aqui, desculpe aí e tal. É a única coisa, assim, realmente digna de nota. Mas assim, ó, eu acho tão babaca, assim, galera, né? Aquela coisa, assim, do cara que encerra a discussão dizendo assim, o Batman é um milionário e ele combate a criminalidade, né, que é fruto da desigualdade social, ao invés de usar o seu dinheiro, que então é uma merda. Cara, é sério que uma história, né, a gente tá falando aqui dos super-heróis antigos, né? O Batman, se eu não me engano, é de 39, né? O Superman é um ano antes, né? Cara, tu tá falando de uma história de um personagem que está cristalizado culturalmente no mundo, né, há quase um século, e todo o contexto e todo o resumo que você tem para dar é assim, ó, ele bate nos criminosos lá em vez de combater o verdadeiro poder, que então é isso. Por favor, cara, e outra coisa, vamos lá de novo, né? Eles são personagens fictícios que eles têm encaixes diferentes, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Quem não entendeu até agora, e eu vou falar a coisa mais standard, tá? O troço mais padrão, que até alguém que nunca leu um quadrinho e nunca viu um filme sabe na vida. Cara, o grande lance central do Batman, entre outras coisas, é que ele é tão louco quanto a galera. Tanto é que, assim, é um bando de gente fantasiosa, né, e fantasiada, numa espécie de Nova York beta, né, onde tá sempre de noite e tá sempre chovendo e frio e tudo mais. Eles estão se digladiando e tu pode notar que a maior gama de vilões e vilãs do Batman são pessoas que são malucos, neuróticos, fantasiados, assim como ele. Porque é um cara que, entre outras coisas, né, ele criou uma missão de vida a partir de falta de auto-reflexão e falta de terapia. Ele criou uma missão de vida onde ele se fere também.
O lore do Batman passa por ele chegar todo dia de manhã, todo estrupiado, aí vai lá o Alfred, né, que é um santo homem na Terra, cuida dele, dá comida pra ele, e aí ele passa um dia inteiro fingindo que ele é alguém que ele não é, pra depois, mal e mal, botar, né, a fantasia e seguir em frente. Tanto é que agora tem até uma proposta, né, que é aquela série que tá vendendo bastante, tá com muito sucesso nos Estados Unidos, né, que é a Gárgula de Gotham, né, que é do Rafael Grampá, um brasileiro, onde basicamente o Batman abandona a persona do Bruce Wayne, né? Essa é a jogada central. Ele resolve assumir que ele é Batman, na verdade, para além de qualquer outra coisa. Então, assim, tem tantas leituras possíveis, sabe? Cara, é que nem tu querer encerrar a discussão sobre o Superman dizendo que o homem não voa, meu, e tal, e o cara que toma um tiro morre, não reflete a bala, né? Tem algumas coisas, assim, que eu acho boas, mas agora, claro, o Batman passa por uma série de questões, né? E, assim, eu já fui... eu ainda sou, de certa maneira, um grande consumidor de quadrinhos, né? Apesar de não gostar de filmes muito, eu gosto muito de quadrinhos, de super-heróis, especialmente. Mas eu também não tenho mais como, né? É muito arco, é muita coisa, é muito reboot, né? Todo dia tem uma terra nova, né? Tem um multiverso novo, eu não tenho nem grana para ficar acompanhando mensalmente as coisas. Então eu sou um cara que compra os encadernados e compra as graphic novels e tal e tudo mais. Mas assim, a gente tem várias possibilidades de pensar aqui, né? Nos anos 80, principalmente, quem é que acompanha e acompanhava e não lembra, o Batman tem uma escalada violentíssima que coincide bastante com essa questão de discurso de lei e de ordem, que coincide bastante com aqueles filmes lá onde é o Charles Bronson matando 19 punks no metrô, que coincide com o governo Reagan, que também coincide no tropo da história com a morte do Robin, a morte violentíssima do Robin, do segundo Robin, né, do Jason Todd, né? Onde tem aquela HQ onde conta essa história, o Coringa simplesmente esmaga a cabeça do guri com um cano, né, velho? Espanca o guri até a morte. Então o Batman tá loucaço, tá piradaço, meu, tá loucão por aí, né, mais do que costuma ser, né, quebrando a dentadura de geral, né? Então, tem contextos e tem coisas. Agora, o lance é quando eles instrumentalizam isso fingindo que não estão, né, no contexto ou fingindo que não passam a mensagem. Quer dizer, não há essa grande problematização nos filmes do Nolan. E outra coisa, eu gosto, né, dos 2 primeiros filmes, eu gosto bastante, né? Mas a única coisa que o Batman se auto-questiona é quando a namorada dele falou, meu, eu não tô mais afim dessa porra aí, cara. Então ou tu larga essa merda de Batman aí e vambora, ou tchau pra ti. Então ele questiona não se ele tá usando os métodos corretos ou coisa parecida. Ele questiona se ele tem que ser o Batman ou não pra não perder a mulher, né? No último filme, ele até tem aquela coisa de dizer assim, olha, eu não queria usar esse meio que interceptação telefônica geral do mundo todo aqui, mas eu vou ter que... Aí aquele auxiliar dele, né, que é o papel do Morgan Freeman, falou, meu, eu tô fora então, porque eu não tô... Então assim, o cara é extremamente digno, o cara se demite do emprego dos sonhos, da vida, porque ele não quer compactuar com uma coisa. O Batman vê aquilo como um mal necessário, assim como ele vai buscar o cara, né, para além de jurisdições ou coisa parecida, lá em Hong Kong, assim como ele faz e apronta, né, tudo que é tipo de coisa. Então tem contextos, né, tem contextos. Agora, com a questão do Coringa, eu acho engraçado justamente isso, né, primeiro, para não estender muito aqui também, né, mas eu queria deixar isso registrado, eu não gosto do filme do Joker, mas eu acho talvez a melhor origem do Joker já apresentada. A que mais faz sentido, né? Junto com aquela da piada mortal, né, do Alan Moore e tal, eu acho a origem do Joker a que mais faz sentido, a do filme do Joaquin Phoenix. Embora eu ache um filme assim meio qualquer coisa. Ele é feito para surfar numa onda e, sinceramente, não me agradou. Assim como eu acho a origem do Bane, né, no terceiro filme do Nolan, eu acho muito melhor que a dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos é o seguinte, é um cara que foi preso num poço e tinha uns morcegos lá, e quando ele sai de lá, ele pensa assim, vou foder com o primeiro morcego que aparecer aqui. É esse aí, Batman, então é esse. Não faz nenhum sentido, cara. Aquilo lá não faz nenhum sentido, né? Ah, porque prenderam lá e a família, o Batman foi responsável. Não faz sentido, cara. Faz muito mais sentido o cara ser uma espécie de Quasímodo, né? Jogado num poço no Oriente Médio que foi auxiliado por alguém. Talvez eu goste, Felipe, PJ, desses filmes, até porque eles resgatam esse personagem que não era muito mais popular nos quadrinhos e voltou a ser depois, que é o Ra's al Ghul, né, e sua filha e tudo mais, que eu acho muito legal, toda aquela trama. Mas tem esse detalhe, no terceiro filme do Nolan, eles surfam numa onda de um jeito tão ridículo
que é quando estava acontecendo o que no mundo, justamente? Primavera Árabe, Occupy Wall Street, né? Movimentos, A vibe do Occupy Wall Street foi muito descarada, né, bicho? Cara, mas aí que tá, só que assim, os caras pensaram, vamos meter esse Occupy no filme? Vamos, como é que a gente vai fazer? Bom, assim como o Coringa, que é socialista porque ele quer escola pra todo mundo, no desenho animado, e isso ele é do mal, né? Os caras do mal no filme, eles são os do Occupy, mas é um Occupy que explode um estádio de futebol americano, que sitia a cidade e que diz assim, agora todo mundo pode tudo, é isso daí. E aí vem a coisa mais dolorida de todas, né? Quem são os heróis que estão ao lado, né, do bem para ajudar tudo? Os policiais de rua, né? Então os policiais de rua formam uma espécie de milícia do bem que se livra dos malucos, e aí você pode tirar para fascismo ou para comunismo, né? Que nesse caso viraram uma coisa parecida, porque não são, né? Nesse caso viraram uma coisa parecida, e tem aquela coisa emblemática, né? Dos caras criarem uma espécie de tribunal maoísta, né? Onde o juiz é o espantalho e manda os caras caminhar no gelo. É um bagulho tão ridículo, é tão descarado, mas tão descarado, que o cara que pega e diz assim, ó, esse Batman é um milionário fascista. Olha, se você pegar o pano de fundo do terceiro filme do Nolan, eu vou dizer assim, é isso aí, eu assino embaixo e discuto pouco. Deixa eu só pegar aqui antes de passar pro PJ para ele falar de todo esse imbróglio. Porque esse terceiro filme, eu vou puxar de novo aqui a ideia do Jonas ali que eu tinha falado do vídeo, que eu vou linkar aí pro pessoal. Ele diz uma coisa que eu achei muito bacana. Ele fala o seguinte, o terceiro filme da trilogia do Nolan, ele é a representação da Revolução Francesa pelos olhos de um reacionário. Que é perfeito, assim, sabe? Ele é exatamente a Revolução Francesa, os tribunais de exceção, né, todo o negócio, se tu for ver o discurso dele, nós temos que tomar o poder por causa do que tá acontecendo e tal. Então ele é completamente desse lado, e nesse ponto que o Divan falou em especial, tem uma coisa que ele diz o seguinte, né, ele fala que ocorre uma inversão simbólica e que eu não tinha percebido, porque tem uma cena que é extremamente bizarra, que é a seguinte, tem os policiais vindo de um lado e o Bane e a galera dele do outro. E os policiais, eles simplesmente atacam de frente, sem nenhuma tática, sem nenhuma estratégia, eles saem correndo feitos malucos. Que é coisa que nenhum policial do mundo faria. Só que ele inverte para botar o policial na posição do protestante, que é o que o policial mais adora, é dar pau em protestante quando faz isso aí, né? Que vem de cara enquanto eles pegam e arrodeiam, fazem todo outro negócio. E ele pega e faz uma inversão em que a gente se coloca no lugar do policial, o que é um troço absurdo, cara. Então, assim, ó, esse terceiro filme, assim, é outro, né? Que se tu ouve bem o Bane, né? Você diz, peraí, esse cara, ele tá errado mesmo, né? Tudo, tá, não, tem a bomba. Mas assim, ó, tem a bomba, outra. Tem tudo, mas ele vai fazer uma alegoria de uma Revolução Francesa onde os revolucionários são do mal e só existe o termidor, né? não existe, é só termidor. A revolução inteira é o termidor. Tanto é que a referência que tem no filme sobre o conto de duas cidades, né, do Charles Dickens e tal, é justamente pra isso, né? Perfeito. PJ. Eu fico impressionado que vocês lembram disso, ó. Esse filme pra mim eu que apaguei na minha cabeça, assim. Mas tem duas coisas que eu queria falar, cara. Eu assisti um filme recentemente, pra que vocês não precisassem assistir, é um filme horroroso. Eu gravei um podcast sobre ele, que se chama Unfrosted, que é um filme do Seinfeld, Jerry Seinfeld. Ele escreveu, dirigiu e protagoniza. É um filme horroroso, que faz um paralelo entre... eles adaptam a corrida espacial da Guerra Fria ao universo dos cereais matinais dos Estados Unidos. Eles adaptam... Gente, é horroroso o filme, é muito horroroso. Só que é engraçado porque eles fazem a parte do paralelo da adaptação dessa guerra, dessa batalha industrial entre Kellogg's e outra marca lá de cereal e Rússia e Estados Unidos durante a Guerra Fria, eu confesso, é criativa, é uma adaptação criativa. Só que tem uma parte que eu acho magnífica, que é o seguinte: os mascotes de cereal, sim, o tigrão lá da Kellogg's e tal, eles têm um sindicato. E em determinado momento, a Kellogg's expulsa os mascotes e eles vão se rebelar e fazer uma invasão nessa fábrica da Kellogg's, né, pra poder ir atrás dos seus direitos. E sim, o cara que faz o mascote do tigre se veste como aquele nórdico, abre aspas, da invasão do Capitólio. Os caras transformam uma questão sindical na galera que invade o Capitólio
em 6 de janeiro, sabe? É a mesma coisa que vocês estão falando aí do paralelo de Occupy Wall Street com a galera do mal do bem, né? Então, assim, quando o Homem de Ferro nasce, seu vilão é o Mandarim, um chinês. Quando o Homem de Ferro chega ao cinema em 2009, os vilões são os 10 Anéis, uma Liga Árabe. Então, assim, quando você vai percebendo essas paradas, assim, que a cadeira do vilão de um super-herói que dura 90 anos na história da cultura pop, essa cadeira do vilão é ocupada e desocupada o tempo inteiro pelo vilão da vez. Pegando as aspas do Divan, é o surfar na onda, né? Os filmes surfam na onda, eles são tendências. É por isso que a gente fala, por isso que eu gosto de falar que o filme, quando é lançado em determinado ano, ele é característico do seu ano. Daquele ano em que ele foi lançado, ele é a materialização de um pensamento daquele momento. Então, daqui a 30 anos, estaremos aqui, se Deus quiser, se ainda existe mundo, né? Talvez a gente vá ver uma galera que hoje tem a nossa idade conversando sobre o filme do Nolan para falar sobre o filme do Nolan, sobre os pensamentos de Hollywood dos Estados Unidos na época que o filme foi lançado. Porque vai virar um documento histórico. Vai virar um documento histórico. Eu vejo os super-heróis, assim, como um objeto de cultura que eles vão sedimentando camadas uma em cima da outra. E que camadas são essas? São as camadas dos tempos. Existe o Divan falou, do Batman da década de 80 que era super violento. Inclusive, super interessante essa história do Coringa matando o Jason Todd, Divan. Porque, não sei se tu se liga, deve se ligar, que a morte do Jason Todd foi via Você Decide, da Globo. Se liga, exato, a galera telefonou pra matar. Isso. E aí, foi uma loucura, o cara, isso aí, cara. A galera ligou pra saber se queria que o Coringa matasse ou não matasse o Jason Todd na próxima edição. E aí tem uma matéria que eu vi uma vez super interessante, que teve um cara que ele deu um jeito de hackear vários telefones pra ligar pra matar o Jason Todd. Então, o nome da matéria é O Homem que Matou o Robin, né? Porque foi ele que fez aí, ligou bastante pra poder conseguir fazer com que isso acontecesse. Não, e entre nós o Jason Todd é insuportável, né? Não merecia. Você tá dizendo que tá merecendo, é isso? Jason Todd bom e Jason Todd morto? Não merecia. Não merecia, mas assim, que moleque dá vontade de dar uns cascudos, olha aí, de fato. Educação positiva aí. Então, eu gosto muito de falar sobre essas questões de super-herói por causa disso, né? Porque, por exemplo, o Batman matava, galera. Com arma de fogo, viu? O Batman do Antigo Testamento. O Batman, quando ele nasceu, nos quadrinhos, ele matava a galera, assim. O Super-Homem não tinha vilão, não, viu? Ele dividiu o quê? Ele salvava as mulheres de marido violento e mafioso. Não tinha os grandão, não. Então, assim, quando você vai vendo... é muito engraçado porque as pessoas veem o cânone dos super-heróis como algo religioso, quase. Como algo sagrado, né? E não percebe que esse cânone ele foi construído com o passar do tempo, passando da mão de criador em criador, por sua vez, tomando várias e várias decisões editoriais, né? Os Vingadores existem porque é uma resposta editorial à Liga da Justiça. A Liga da Justiça estava vendendo muito, super-heróis de maior poder da DC Comics, unidos em um só grupo. A Marvel chegou, a gente precisa de uma forma de juntar uma galera pra ganhar isso aqui, certo? E aí, nessa briga, nasceu os Vingadores. A galera não se dá conta de que o Quarteto Fantástico nasce, porque o que fazia sucesso na época que o Quarteto Fantástico nasceu era série de TV com família. Era série familiar. Guerra Fria comecinha aquela lógica conservadora ali daquele período. A galera não se toca que os Vingadores foram pro cinema porque os dois grandes carro-chefes da Marvel, à época, estavam com os direitos vendidos para outros estúdios. Homem-Aranha era da Sony, Quarteto Fantástico da Fox, e quem era o outro? Hulk era da Universal. Tinha outro que eu não tô lembrando agora, né? Que eram os grandes... e os X-Men da Fox. Quando a Marvel Studios começou a fazer filme de super-heróis, começaram por Homem de Ferro, não porque o Homem de Ferro é massa, porque o Robert Downey Jr. é top, ou coisa do tipo. É porque eles só tinham eles, porque o direito estava com outros estúdios. Os Vingadores foram os Vingadores porque foi o que sobrou pra Marvel. Eles só tinham o direito autoral desses filmes, e perceberam ali nesse zeitgeist dos anos 2000, finalzinho dos 2000, que o filme de super-herói tava engatando ali, tava dando uma coisinha interessante. E aí o que eles fazem? Eles fazem os Vingadores Ultimate nos quadrinhos pra ir acostumando a galera com que os Vingadores são os caras tops. Não são. Os dois supergrupos da Marvel de maior sucesso desde o seu começo eram Quarteto Fantástico e X-Men. Vingadores era time C, não era nem B, era C. Só que, com a ideia de fazer filme, os quadrinhos foram começando ali a implementar a ideia dos Vingadores na cabeça da galera. Em determinado momento, pumba, Homem de Ferro, pá, tiro pro lado, tiro pro outro, armadura legal, AC/DC no talo, terminou o filme, começou a galera varrendo o cinema, aparece uma cena pós-crédito, um negão lá com um tapa-olho dizendo: eu queria falar com você sobre a iniciativa Vingadores. Pô! Tudo muito planejado. Alguém fez aquilo.
não veio natural, não foi uma escritura divina que Deus colocou na Terra, não. Alguém planejou aquilo. E quando se planeja aquilo, você surfa em ondas, porque se você não surfar em onda, o filme flopa. Né? Então é imprescindível isso, assim. As pessoas costumam imaginar o canon dos super-heróis como algo sagrado, mas não percebe que no decorrer da sua construção ele foi muito profano. As pessoas profanaram muito aquele canon pra hoje você se ajoelhar pra ele. Não, aquilo ali foram várias decisões no decorrer do tempo de gente querendo ganhar dinheiro no final das contas. Né? E às vezes surfar em onda, Divan, é vilanizar Occupy Wall Street. Às vezes surfar em onda e ganhar dinheiro é o quê? É colocar sindicalista como a galera invadindo o Capitólio, né? Às vezes é isso que faz a galera ganhar dinheiro. E não adianta, gente. Hollywood é uma indústria e indústria quer grana. Olha, tem uma coisa que eu nem gosto de falar muito porque o pessoal fica muito brabo, mas como Vira Casacas não é um podcast leve, né? Eu acho que aqui é o momento. Ô, PJ, eu sempre disse que essa volta dos filmes a partir do Homem de Ferro, e não tô dizendo que são filmes ruins, eu acho que eu vi são 3, né? Só do Homem de Ferro são 3, né? E o Robert Downey Jr. é o máximo, é um baita ator, é um cara carismático, é o perfeito pro papel e tal. Mas eu sempre disse que esse negócio do Homem de Ferro era tipo o capital inicial dos super-heróis, né? Porque em dado momento o capital inicial lança um acústico e ressignifica absolutamente tudo que veio pra trás e tudo que veio pra frente na carreira deles e viraram uma super banda, assim, sendo que ninguém pediu aquele acústico e ninguém se lembrava de uma música sequer da porra do Capital Inicial. Mas enfim, né? Tá aí, se tu nomear quais são as maiores bandas do Brasil, tá lá o Capital Inicial. Mas fizeram o dever, né? Fizeram o trabalho. Agora, o Homem de Ferro foi um sucesso que é uma coisa muito engraçada, né? Porque era assim, né? Eu vou reforçar isso aqui que tu colocou. Os Vingadores não eram tão populares. O Homem de Ferro, né? Ele teve fases, inclusive. Usavam o herói para toda e qualquer experimentação. Tanto é que foi um dos primeiros heróis que botaram bêbado, botaram deprimido, drogado, porque ele estava numa pior, não sei o quê. Então não é um jeito que costuma aparecer um herói. Claro, no mundo de hoje, né? Tu vai ter várias problematizações. Mas na época não. Então era um herói daquele do tipo assim, olha, pega aí, dá um jeito pra vender essa revistinha aqui. E aí você pega o Capitão América, né, cara? Você pega esses personagens que são todos muito interessantes, assim, separadamente, e você cria isso que é o universo compartilhado do cinema. Eu vou usar muito essa frase que eu gostei, do surfar na onda, que a gente pode traduzir como tendência de mercado, né? Se você pega, por exemplo, as tendências de mercado imaginando o cinema como mercado, Hollywood desde sempre foi atrás de quê? De adaptação, né? Eu tava vendo um dado dia desse que as 100 maiores bilheterias de sucesso entre os anos 2000 e 2010, dos 100 filmes que foram lançados, 74 foram adaptações, remakes ou sequências. Eu acredito que entre 2010 e 2020, eu não tenho esse dado, mas acredito que seja inclusive maior, porque foi em 2009, no final da década de 2010, que veio, né, no final dos anos 2000 que veio o Homem de Ferro e tudo mais. Então acho que entre 2010 e 2020, acho que mais de 74% com certeza foram adaptações. Eu vou até atrás desse dado posteriormente. Então, a adaptação sempre foi o carro-chefe de Hollywood. Hollywood adorava adaptar coisas, era a grande questão. Com o passar do tempo, chegando nos anos 90 até chegar nos anos 2000, qual era a galinha dos ovos de ouro da indústria hollywoodiana? Franquia. Você lançar um filme que faz tanto sucesso que ele vai bancar o 2, o 3, o 4, o 5, ou em questão de Velozes e Furiosos que a gente já tá indo pro 11º, pro 10º, pro 12º, né? O John Wick 1, 2, 3, 4, os Missões Impossíveis, né? Enfim, são franquias, sempre foi o desejo da indústria hollywoodiana. E aí, com o final dos anos 2000 e a chegada dos anos 2010, a gente tem a junção dessas duas coisas. Adaptação e franquia. Prazer, universo compartilhado. É daí que nasce essa função. A franquia casou com a adaptação e os dois tiveram um filho, e o filho é o universo compartilhado, que é uma ideia de uma adaptação de histórias, de um grande arcabouço de histórias, porque a gente tem aí 90 anos de história de HQ aí, que qualquer pessoa pode simplesmente nadar dentro dessas histórias e achar coisas interessantes para fazer filme, ao mesmo tempo que você meio que cria a ideia de franquia e, consequentemente, você fideliza esse cliente, porque sabe que a cada 2 meses ele vai estar ali naquela sala de cinema pagando aquele ingresso e assistindo aquele filme. Tinha uma época, pré-pandemia, eu acho que a Marvel nunca se recuperou da pandemia, assim como o mundo, né? Mas eu acho que a Marvel meio que, ela tinha uma ideia pré-pandemia, que era a ideia dos 365 dias de Marvel. A Marvel não, a Disney, né, que é dona da Marvel, enfim. Que era o quê? Você ter 365 dias do ano com coisa nova da Marvel. Que é o quê? Um filme foi lançado esse mês. Daqui a um mês ele sai. Na mesma semana que ele sai do cinema, chega uma série. A cada semana tem um episódio novo.
Terminou a série, chegou um novo filme, que passa mais um mês em cartaz. Saiu o filme, chegou uma nova série. E assim por diante. A ideia é que você tivesse durante 365 dias, ou 366 dias e anos bissextos, você tivesse uma cobertura de novidades da Marvel. Ou seja, você sempre estaria atualizando alguma coisa desse universo. É ou não é uma fidelização? É ou não é um programa de fidelidade? É ou não é o sócio-torcedor do seu time? Né? É a mesma lógica. É a ideia de você estar sempre acompanhando esse produto, que sempre vai se renovar, e você sempre vai estar sedento por aquilo. A ideia era a mesma coisa, fazer isso com Marvel e com Star Wars, né? Que tem série, filme, desenho, animação. Aí tem série, aí tem animação, aí tem filme, série. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Planejar de alguma forma que nós, consumidores desse universo, simplesmente estejamos o tempo inteiro sedentos por esse universo. E, repito, é fruto do seu tempo. Daqui a 10 anos a gente vai analisar essas obras de hoje em dia e vai perceber que são frutos dos anos 2020, né? Que a gente tá vivendo até agora e acho que nunca... que vai continuar existindo como documento histórico. Pô, PJ, muito foda. Gabriel, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou te pedir pra chamar as dicas culturais agora, porque eu quero dar tempo pro PJ recomendar coisa boa, tá? Recomendar coisa boa. Agora dizer o seguinte, ó, não façam esse negócio de ficar aí no super-herói, tem muita coisa legal e eu tenho certeza que tem muita indicação. Então vou te pedir pra fazer a mão agora e vamos pro capitalismo. O que eu devo comprar aí, Gabriel Divan? Me diz. Cara, pizza. Opa, então tá bom. Feito. Deve comprar pizza. Mas assim, ó, são poucas unanimidades que nós temos no mundo de hoje, né? Um mundo multicultural, multifacetado, clivado por desníveis. Agora, pizza boa, né? Se você não gosta de pizza boa, eu desconfio de você, né? Então, assim, pizza é com o artesão, pizzas para assar em casa. Pizza de qualidade não é para ficar passeando de moto pela cidade. Então, você busca lá no artesão, nas lojas que tem em Porto Alegre, região metropolitana, Criciúma, ou você pede a teleentrega e aí você vai receber na sua casa sem pagar a viagem. Por quê? Porque se você disser, sou ouvinte do Vira Casacas, estava escutando o PJ Brandão no Vira Casacas, aí você tem a teleentrega simplesmente, ó, desaparecida das suas vistas, né? Mas é claro que alguém vai pagar, porque não existe almoço grátis, já diria Amoedo, né? Quem vai pagar é Felipe Abal, obviamente. Pizza doce, perca preconceito com pizza doce depois de conhecer o artesão. Outras coisas, insumos maravilhosos para você usar em outras refeições, café, tem tudo no artesão, e é para o artesão que a gente vem com as nossas dicas culturais. Felipe, eu vou começar e eu vou ser bem rapidinho, tá? Vai lá. Porque eu vou ter 2 dicas culturais aqui. Uma delas é disco, né? É uma coisa que vai quebrar um pouco aqui, né, a temática, mas as dicas culturais, o PJ já sabe, né, podem ser de qualquer coisa, de absolutamente qualquer coisa que você queira indicar. E eu vou indicar um disco aqui, e não é o último disco desse artista, tá? Ele é um rapaz, o nome dele é Mateus Surjatovic, mas, né, ele atende pelo nome de Conhecendo Rússia, né? Um projeto argentino muito bacana. Se tem coisa que os argentinos sabem fazer, é pop rock e é cinema, mas no pop rock eles ainda não têm o auxílio de Ricardo Darín, né? Então é mais difícil ainda a situação. Cara, muito bom, da melhor tradição de rock argentino, Conhecendo Rússia. Ele tem disco novo desse ano, mas eu quero indicar um de 2019, que eu tô viciado nele, que se chama Cabildo e Juramento. Vai por mim, que é quente. E se fosse possível, né, sem ofender ninguém aqui, eu queria indicar uma história clássica, uma graphic novel clássica do meu super-herói favorito, que tem problemas, que muitas vezes é fascista, que é escrita por um autor que também tem muitos problemas, às vezes, que já foi mencionado aqui, né, que é o Frank Miller. Sobre o Holy Terror e coisas que vocês estavam falando, sim, a cagada imensa. Sim, é um Miller bastante, né, mergulhado no suco do 11 de setembro, e é um cara que, inclusive, né, ele próprio já tratou de certa maneira, não negar, né, mas ele já tratou de dizer assim, eu era uma outra pessoa com uma cabeça, eu estava muito fissurado em uma certa coisa.
Ele tem trabalhos posteriores que são melhores do que aqueles lá, né? Então a gente deixa pra lá, né, bobagens, né? E eu não acho que seja uma defesa veemente, né? Olha só, tu tá passando pano, não sei o quê. Não, cara, o próprio cara já disse que andou pra frente em relação a algumas coisas ruins. Mas ele tem coisas boas e eu quero indicar pra vocês aquela que não só é a minha história favorita do Batman, como é a minha história de quadrinhos favorita de todos os tempos, que é o Batman Ano 1. Que é do Frank Miller e do David Mazzucchelli. Cara, magnífico. Um Batman em início de carreira, uma proposta de origem, mas não origem no sentido que a gente sempre vê, que é para cumprir tabela. Origem mostrando realmente o Batman iniciando. Eu acho que alguns dos filmes do Nolan bebem um pouco daquilo, aquele começo, né, do Batman Begins, né? Mas aqui tu tem um Batman extremamente inexperiente, medroso, reticente do que ele tá fazendo, reticente de botar em prática aquelas coisas que ele tá pensando. Tu tem um clima bem, né, de rua mesmo, assim, parece um filme violento, né? Cara, eu acho bem interessante essa história e essa eu recomendaria. Muito bom, Gabriel Divan. Eu também vou ser muito rápido aqui. Eu tô pensando no pessoal que de repente nos ouviu e disse, mas eu não gosto de quadrinhos, eu não gosto de ler esse tipo de coisa. Eu quero... De repente eu estou curioso para fazer uma coisa. Então vou ser o basiquinho do rolê aqui, tá? Eu vou indicar 3 coisas bem rápidas, tá? Que são clássicos dos clássicos dos clássicos. Quem gosta de graphic novel, quadrinhos, já leu, releu, já tem 3 versões. É daquelas coisas, sabe quando tu vê assim aquela promoção da Amazon e tu diz, opa, tá só R$40, e tu compra mais um, assim, que vai, o meu já tá velhinho, numa dessa aqui eu quero de novo. Ó, primeiro, Persepolis, tá? Só compra, não precisa falar nada, tá? Só compra, Persepolis. 2, Maus, se você não leu, pelo amor de Deus, tá? É coisinha de dar aula de Holocausto. E terceiro, já que eu falei muito mal, tanto nas redes quanto agora, a respeito dessa regravação do Corvo, que é um lixo absurdo de tão ruim que é, uma coisa patética, tá? Eu não vou nem dizer pra ver o filme, que se você não viu ainda, pelo amor de Deus, Gabriel Divan uma vez já falou uma coisa que eu odeio dar razão pro Divan, mas essa aí ele acertou. É impossível um filme ter uma trilha sonora melhor do que o Corvo original. Negocinho primoroso. Mas assim, ó, tem o quadrinho, né? Então tem o quadrinho do Corvo também, que é bem bom, é bem legal. Essas são as minhas 3 dicas. Assim, ó, quero começar, Felipe, por onde que eu vou? Pega ali, ó. Pega o mouse, pega o Persepolis, assim, e depois só anda, filho. Anda com as tuas pernas, assim. Pega o Corvo e anda de skate. E anda de skate. E não pode chover o tempo todo, Gabriel. Não pode. PJ, sinta-se à vontade aqui, ilumine essa galera. Gente, eu posso indicar 5 coisas? Pode, fica à vontade. A primeira delas é uma sequência do que tu falou. Tu indicou Persepolis e Mouse, então eu indico pra todo mundo... provavelmente a melhor aula sobre o que está acontecendo hoje no mundo, que é Palestina, do Joe Sacco. É uma aula em formato de quadrinhos, um quadrinho documental do Joe Sacco, quando ele passou algumas semanas pesquisando, indo até a Palestina no início dos anos 90, e é surpreendentemente atual, não tão surpreendente, mas eu acho que é mais, a palavra que eu quero usar é deprimente, saber como é atual. Então Palestina é um baita quadrinho, primeiro de 5. A próxima indicação é um filme sobre um fracasso. Eu vou indicar que vocês procurem um filme chamado The Death of Superman Lives, What Happened, que é um documentário de 2015, traduzindo seria A Morte de Superman Lives, O que Aconteceu. É um documentário sobre um filme que não aconteceu. É um documentário sobre o filme do Superman, que seria feito pelo Tim Burton, protagonizado por quem? Nicolas Cage, certo? É um filme que deveria ter acontecido, não aconteceu, e aí um cara, que é o John Schnapp, salvo engano, o diretor, que inclusive faleceu há alguns anos, ele estava tão fascinado por essa história que ele entendeu por que não aconteceu e ele vai atrás de entrevistar a galera. Ele entrevista o Kevin Smith, que era o roteirista do filme, ele entrevista o Tim Burton, ele vai atrás de saber o que foi que houve, por que esse filme não aconteceu, né? E aí é um filme maravilhoso, porque é um filme feito sobre um filme que não foi feito, né? Então é um documentário muito interessante, bem legal, criativíssimo, assim, e traz
informações de bastidores que são maravilhosas, assim. Gravações oficiais do Nicolas Cage testando a roupa de Superman, ele super empolgado com um filme que nunca aconteceu, apesar de ele ter virado Superman em um filme citado aqui nesse programa, por mais que tenha sido por apenas, sei lá, 10 segundos que eu tive que assistir por causa de um projeto pessoal aí, que depois eu faço o jabá. Outro quadrinho, Mayara e Annabelle, é um quadrinho roteirizado por Pablo Casado e desenhado por Thales Rodrigues. O Pablo é de Maceió, o Thales é daqui de Fortaleza, que é um quadrinho que narra a história de duas funcionárias públicas que são especializadas em um setor específico do governo do estado, que é de caçar demônios. Elas são concursadas que caçam demônios, né? Então, crachazinho, bater ponto, hora extra, né? Elas realmente são concursadas e elas engendram em uma grande conspiração de demônios aqui em Fortaleza e no interior do estado do Ceará. Então, assim, é um quadrinho fantástico, maravilhoso. Uma delas, a Annabelle, é bruxa, que é a cearense, e a Mayara é uma ninja de São Paulo, que usa katana e tudo, e elas duas se unem para destruir monstros, porque, enfim, precisam lá receber o saláriozinho dela no final do mês. É maravilhoso. Mayara e Annabelle. Uma revista, eu indico para vocês que procurem as redes sociais, e uma revista chamada Mina de HQ. É um dos projetos mais interessantes aqui do Brasil, de levantamento e de pesquisa, de entrevista e de conhecimento sobre as mulheres que produzem quadrinhos aqui no Brasil. A Gabi, que é a pessoa que tá à frente desse projeto, ela é fantástica. O Mina de HQ é maravilhoso, um projeto interessante, tem perfil nas redes sociais, tem site e tem uma revista que vocês podem assinar e receber em casa. É bem bonito o material, é um material de qualidade, a gente não tá muito mais acostumado com essa coisa de revista impressa, mas a revista impressa da Mina de HQ vale a pena ter em casa, é um valor bem razoável, interessantíssimo. E aí, acho que eu já falei 4, falta a última, que é um artista. Pra quem não conhece, eu recomendo muito que vocês procurem conhecer um cara que é piauiense de nascimento, mais radicado, fortalezense, chamado Getúlio Abelha. O Getúlio Abelha, ele é forrozeiro, e ele mistura forró com pop. Ele mistura... Os clipes do Getúlio Abelha são inspirados... as inspirações vão de Calcinha Preta a Brian De Palma. É um negócio, assim, bizarro de mistureba. Ele coloca batida eletrônica dentro de um piseiro. Ele mistura forró pé de serra com letras que falam sobre terror, que falam sobre fundamentalismo religioso. O Getúlio Abelha é um cara que, pra mim, ele tipo assim, o David Bowie é o Getúlio Abelha da gringa, entendeu? Não vou nem dizer que ele é o Getúlio Abelha daqui, porque ele é o David Bowie daqui. Eu recomendo muito que vocês procurem o trabalho do Getúlio Abelha, é um artista maravilhoso. Toda vez que toca aqui a gente sai correndo pra assistir, porque o cara é foda, os clipes são maravilhosos e a música também é muito boa. Então essas são as minhas rápidas, nem tão rápidas, indicações. Eu pensei que tu ia falar do podcast Nicolas. Porque vai ter jabá não? Só quero jabá, mas o podcast Nicolas, pô, galera... Eu tenho o melhor podcast sobre Nicolas Cage em língua portuguesa, porque é o único também, o que torna ele também o pior, mas isso, acontece, né? A Boa já gravou, não foi? Sobre Snowden? Já gravei. Pô, pronto, né? Aquele filme maravilhoso em que o Nicolas Cage aparece por 3 minutos, né? Exatamente. Eu já gravei, só pra constar, eu já gravei sobre o filme do Nicolas Cage que ele aparece por 6 segundos, então... É isso. Tem filme, o Nicolas Cage está no filme, eu tenho que assistir. É obrigatório, porque o podcast Nicolas, ele abarca toda a filmografia do Nicolas Cage. A gente já gravou sobre todos os filmes dele que foram lançados, tá? A gente tá esperando filmes novos serem lançados, e enquanto ele não lança filmes novos, a gente tá fazendo um podcast que é em spin-off, chamado Locadora do Nicolas, em que a gente grava sobre filmes que não tem Nicolas Cage. Né? No podcast Nicolas, a gente dá uma nota de 0 a 10, no Locador do Nicolas a gente dá uma nota de 0 a 9, porque já perde um ponto, porque não tem Nicolas Cage. Eu ia perguntar assim, ó, se um filme não tem Nicolas Cage, qual é o sentido de alguém assistir e comentar sobre ele? Pois a gente cria temporadas, a gente tá fazendo essa brincadeira pra ficar fazendo crítica cinematográfica, né? A temporada que tá rolando agora são de filmes não anglófonos, né? São filmes que não são falados em inglês, com línguas diferentes, cada episódio é sobre uma língua diferente. E aí, mas a gente parte do pressuposto também, Divan, que todo filme tem Nicolas Cage, nem que seja em seu coração. Né? Então verdade. A gente meio que parte daí, né? Aqui nós somos muito fãs do Nicolas Cage. Pronto. Inclusive, o Nicolas Cage, ele completa todo aquele cenário de possibilidades, né? É feio, é bonito, é bom, é ruim, faço em bom, faço em ruim. É isso aí, cara. O cara é uma espécie de alfa e ômega, né? Ao mesmo tempo. Ele é o início e o fim, ele é a palavra. E o Superman dele, de cabelinho comprido, tinha que acontecer. Não aconteceu, mas aí esse documentário que eu falei aí, ele meio que trata esse documentário, inclusive foi o nosso segundo episódio.
Em algum universo ele aconteceu. Ah, isso que importa. Exatamente. Não aconteceu no coração daqueles que não creem, né? E aí, o nosso segundo episódio do podcast Nicolas foi, inclusive, sobre esse documentário. Então, a gente já tem mais de 100 episódios só sobre o filme do Nicolas Cage, gente. Ah, PJ, você já viu? Vi. Também. E aquele outro também. Todos. Gente, todos os filmes do Nicolas Cage. Não há nada no mundo que eu seja mais especializado do que o Nicolas Cage. Assim, é engraçado. Pessoas querem fazer podcast do Nicolas Cage e a galera chama a gente, assim, pra gravar. E aí, quando eu vou falando, eu digo, caramba, talvez eu saiba de alguma coisa. É engraçado, né? Quando você se foca completamente durante mais de 4 anos da sua vida em uma coisa completamente inútil, né? Você acaba se tornando uma pessoa especialista nessa coisa inútil e lembrado por isso. Eu sou muito grato ao podcast Nicolas por ter me tornado um nicólogo, que é um pesquisador em Nicolas Cage. eu vou fazer um spin-off. Eu vou fazer um spin-off onde eu vou gravar pelo menos 6 episódios. Eu vou só falar mal de Long Legs, sim. Vai ser a minha contribuição. Importante. Acho que foi o último episódio que a gente lançou, inclusive, do podcast Nicolas mesmo. Foi sobre o Pernalongas. É genial. PJ, se tu quiser fazer algum jabá, agora é a hora, já vou te agradecer aqui, muito obrigado por ter topado, foi, um prazer conversar contigo, tomara que a galera curta, assim, tanto quanto eu gostei de conversar sobre isso aí, porque, nerdola conversando sobre as coisas, assim, sempre é uma delícia, né, cara? Cara, o prazer foi todo meu, assim, quando vocês me chamaram pra conversar, eu gosto do Vira Casacos, gosto da proposta, gosto de vocês dois separadamente, do podcast em si, eu acho muito legal o Vira Casacas, sempre foi um prazer ouvi-los e participar de um bate-papo desse pra mim é muito agradável, ainda mais falando sobre quadrinhos, que é uma das minhas grandes paixões, né? Então, que seja o primeiro papo de vários, fiquem à vontade, estou à disposição, tamo junto, vierem pra Fortaleza, a gente marca de conversar isso aqui numa mesinha mesmo, assim, bebendo alguma coisa, conversando e comendo um camarazinho frito. Uhum. E pra quem quiser saber mais sobre o que eu produzo, gente, é @HQ Sem Roteiro, nas redes sociais, eu faço vídeos, 2 ou 3 vídeos por dia, sobre diversas coisas, indicações, críticas sociais, políticas, discussão sobre cultura pop, sobre história da arte, enfim. O meu projeto, meu perfil é o meu próprio TDAH, assim, não tem nenhum rumo fixo, assim, eu falo o que dá na telha e são vídeos curtos, etc. Então procurem o HQ Sem Roteiro e procurem também o @podcastnicolas, que é meu podcast sobre Nicolas Cage, que é um outro orgulho, assim, que me diverte bastante, assim. É muito legal acho que podcast é uma coisa legal porque você se diverte fazendo e aprende se divertindo, né? É um processo quase que terapêutico, um podcast, então essas coisas que eu produzo hoje em dia tem muito a minha cara. Eles são muito eu, assim. Então eu recomendo HQ Sem Roteiro e podcast Nicolas. Tenho certeza que vocês vão curtir. Com certeza absoluta. Gabriel Divan, sabe que nós não temos superpoderes, a gente não tem nada, nós somos só homens normais, né, cara? Nós somos homens comuns. Inclusive, vou pegar aqui minha carteira e mandar eu usar meu nome verdadeiro aqui, Robin. Robin, tá bom. Vamos dar um tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, prejudicada. Valeu.